Parte 2. Catástrofes do segundo grau. Capítulo 5. Colisões com o Sol. Consequências de contatos imediatos. Ter-se-ia a impressão de que a catástrofe do primeiro grau mais provável e inevitável é o advento do próximo ovo cósmico, dentro de aproximadamente 1 trilhão de anos. Entretanto, a discussão acerca dos buracos negros demonstrou que catástrofes locais poderiam extinguir determinados lugares antes de o período de 1 trilhão de anos se completar. Portanto, é chegada a hora de se considerar a possibilidade de uma catástrofe local fazer com que o sistema solar se torne inabitável, eliminando, assim, a possibilidade da existência humana, mesmo enquanto o restante do universo permanece intacto. Isso seria uma catástrofe do segundo grau. Antes de Copérnico, parecia óbvio que a Terra era o centro imóvel do universo, em torno do qual tudo girava. Pensava-se que as estrelas, em especial, eram fixas em um tipo de esfera que demarcava o fim do céu e que, por assim dizer, giravam um só tempo em torno da Terra durante 24 horas. Referia-se às estrelas como sendo estrelas fixas, para diferenciá-las de outros corpos mais próximos como o Sol, a Lua, os planetas, que giravam independentemente. Mesmo depois que o sistema copernicano alijou a Terra de sua posição central, a concepção que se tinha das estrelas permaneceu a mesma, por uns tempos. Elas continuavam sendo os mesmos objetos imóveis, brilhantes e fixos em uma esfera externa, enquanto o Sol era o centro da mesma esfera e os vários planetas, inclusive a Terra, o circundavam. Entretanto, em 1718, o astrônomo inglês Edmund Halley, de 1656 a 1742, ao registrar a posição das estrelas, observou que pelo menos 3 delas, Sirius, Próxion e Arcturo, não se encontravam nos pontos registrados pelos gregos. A diferença era sensível. Os gregos não poderiam ter cometido erro tão crasso. Parecia claro para Halley que essas estrelas haviam se movido em relação às outras. Desde então, um crescente número de estrelas tem apresentado esse movimento próprio, à medida em que os instrumentos dos astrônomos ficam mais sensíveis à captação desses movimentos. É claro que, se várias estrelas se movem pelo espaço com a mesma velocidade, a mudança de posição de uma estrela distante parece menor, a nossos olhos, que a mudança de uma estrela próxima. A experiência nos ensinou que um avião lá no alto parece voar mais devagar que outro avião cá embaixo. As estrelas estão tão longe que só as mais próximas apresentam um movimento próprio perceptível. A partir daí, parece lógico concluir que todas as estrelas se movem. Naturalmente, o movimento próprio de uma estrela é simplesmente seu movimento através de nosso campo de visão. Uma estrela também poderia estar se movendo na nossa direção, aproximando-se ou afastando-se, movimento este que não nos pareceria um movimento próprio. Na verdade, ela poderia estar se movendo totalmente na vertical, de modo que nenhum movimento seria acusado em nosso campo de visão, embora ela até pudesse estar perto de nós. Felizmente, graças ao efeito Doppler fisial, descrito anteriormente, a velocidade de aproximação ou afastamento pode ser determinada. A velocidade espacial tridimensional, pelo menos das estrelas mais próximas, pode ser calculada. E por que o Sol também não se move? Em 1783, o astrônomo anglo-germânico William Herschel, de 1738 a 1822, estudou os movimentos próprios conhecidos na época. Parecia que as estrelas em um dos hemisférios celestes tendiam a se afastar umas das outras. No outro hemisfério, tendiam a se aproximar. Herschel decidiu que o modo mais lógico de se explicar o fenômeno era supor que o Sol se movia numa determinada direção rumo à constelação de Hércules. As estrelas de que nos aproximávamos pareciam afastar-se e as que ficavam atrás de nós se aproximavam. Quando os objetos celestes se movem pelo espaço, é bastante provável que um se mova em torno do outro, se estiverem próximos a ponto de seus campos gravitacionais sofrerem influências mútuas. Desse modo, a Lua gira em torno da Terra, enquanto a Terra e os outros planetas giram em torno do Sol. Da mesma forma, uma estrela de um sistema binário gira em torno da outra. Se, no entanto, os objetos estão distanciados uns dos outros e não há um objeto que, por sua enorme massa, predomine sobre todos os outros, como o Sol predomina sobre todos os corpos menores do Sistema Solar, os movimentos não são uma simples circulação de um objeto ao redor do outro. Em vez disso, parece que haveria um movimento quase que ao acaso, como o de abelhas num enxame. Durante todo o século XIX, parecia que tal movimento caracterizava as estrelas à nossa volta, e naquele tempo, não parecia ilógico supor-se que, nesses movimentos aleatórios, uma estrela poderia muito bem colidir com outra. De fato, em 1880, o astrônomo inglês Alexander William Bickerton, de 1842 a 1929, sugeriu que essa poderia ter sido a forma como o Sistema Solar surgiu. Há muito tempo, pensou Bickerton,
uma estrela passará pelo Sol e, por efeito gravitacional de um sobre o outro, algum material de ambos foi retirado, mais tarde condensando-se em planetas. As duas estrelas haviam se aproximado como corpos isolados e tinham partido, cada uma, com as origens de um sistema planetário. Esse era um dramático exemplo do que só se poderia descrever como uma violentação cósmica. Esta teoria catastrófica da origem do sistema solar foi mais ou menos aceita pelos astrônomos, com algumas modificações, durante mais de meio século. Fica claro que, ao passo que tal catástrofe poderia assinalar o início do mundo para nós, se repetida, marcaria o fim catastrófico dele. Outra aproximação igual entre uma estrela e o Sol sujeitar-nos-ia, por muito tempo, ao crescente calor de uma segunda luminária próxima, enquanto o Sol se desestabilizaria de um modo ou de outro, pelo crescente efeito gravitacional sobre nós. Esse mesmo efeito produziria distúrbios progressivamente sérios na órbita da Terra. Parece muito improvável que a vida pudesse suportar os enormes efeitos disso, nas condições da superfície terrestre. Qual a probabilidade, então, de tal colisão acontecer? Nenhuma. Com efeito, uma das razões por que a teoria catastrófica da origem do sistema solar não vingou é que ela implicava um evento improvável. Nos arredores da galáxia, onde estamos situados, as estrelas estão tão separadas e se movem tão devagar, comparadas imensas distâncias que as separam, que é mesmo difícil imaginar uma colisão. Consideremos a Alfa de Centauro, a estrela mais próxima de nós, G17. Ela está a uma distância de 4,4 anos-luz de nós, e está se aproximando mais. A sua trajetória não é em linha reta, pois move-se também de lado. O resultado é que, um dia, ela chegará à distância de 3 anos-luz daqui, ponto em que nos ultrapassará, sem se aproximar a ponto de nos afetar significativamente, e começará a retroceder. Suponhamos que ela estivesse se aproximando em linha reta. A Alfa de Centauro se desloca pelo espaço com uma velocidade de 37 km por segundo. Se estivesse rumando diretamente em nossa direção, passaria pelo sistema solar daqui a 35.000 anos. Por outro lado, suponhamos que a Alfa de Centauro estivesse se dirigindo a um ponto que distasse do Sol um arco de 15 minutos, distância que seria equivalente à metade da largura da Lua, tal como ela nos aparece. Isso seria o mesmo que supor que estivéssemos tentando alvejar o centro do círculo lunar, mas errássemos e atingíssemos a Lua só de raspão. Se a pontaria da Alfa de Centauro não fosse melhor que isso, ela deixaria de nos atingir por uns 50 de ano-luz, ou aproximadamente 180 bilhões de quilômetros. Isso seria 30 vezes a distância entre Plutão e o Sol. A Alfa de Centauro seria, então, uma estrela extraordinariamente brilhante, mas seus efeitos na Terra, a essa distância, seriam imperceptíveis. Vejamos um outro modo de abordar o fenômeno. A distância média entre as estrelas em nossa porção da galáxia é de 7,6 anos-luz. A velocidade média a que elas se movem umas em relação às outras é de aproximadamente 100 km por segundo. Vamos reduzir anos-luz a quilômetros e imaginar que as estrelas meçam 1/10 de milímetro de largura, guardadas as proporções reais. Essas minúsculas estrelas, mais parecidas com grânulos apenas visíveis, estariam distribuídas com uma distância média de separação de 7,6 km. Se vistas em um campo bidimensional, haveria 14 delas espalhadas pela área dos 5 bairros de Nova York. Cada uma se movimentaria a uma velocidade, proporcionalmente reduzida, de 30 centímetros por ano. Imaginemos só esses 14 granulozinhos espalhados pelos 5 bairros e movendo-se 30 centímetros por ano em direções ao acaso, e perguntemo-nos qual a probabilidade de 2 delas colidirem. Calculou-se, para os arredores da galáxia, que a probabilidade de aproximação de 2 estrelas é da ordem de 1 em cada 5 milhões, durante os 15 bilhões de anos de vida da galáxia. Isso significa que, mesmo em 1 trilhão de anos antes do próximo ovo cósmico, há apenas uma probabilidade em 80.000 de que uma estrela se aproxime da nossa. Esse tipo de catástrofe do segundo grau é muito menos provável do que qualquer catástrofe do primeiro grau, o que invalida quaisquer motivos de preocupação. De qualquer modo, graças ao nosso atual conhecimento astronômico, sem contar com avanços futuros, seríamos avisados com antecedência caso houvesse uma possível colisão. As catástrofes, quando ocorrem, são muito mais perigosas quando surgem repentina e inesperadamente, sem nos permitir contra-atacar. Embora uma colisão estelar nos pegasse de surpresa agora, mesmo que tivéssemos sido notificados há milhares de anos, o mesmo pode não ocorrer no futuro, conforme explicarei adiante. De hoje em diante, podemos esperar que o aviso chegue com bastante tempo hábil para nos prepararmos a fim de evitar ou superar a ocorrência. Por essas razões, há pouca probabilidade de que venha a ocorrer e o aviso com grande antecedência, não tem sentido preocuparmos-nos com esta catástrofe em especial. Note-se, de passagem,
que não interessa que essa estrela invasora seja um buraco negro ou não. A destruição causada por um buraco negro não seria nem mais nem menos eficaz que a provocada por uma estrela comum. Apesar disso, um buraco negro cuja massa fosse 100 vezes maior que a do Sol poderia executar essa tarefa a uma distância 10 vezes maior que a de uma estrela comum. Assim, a precisão com que viesse a nos arrebatar não precisaria ser tão aguçada. Entretanto, os buracos negros de grandes dimensões são tão raros que a probabilidade de sofrermos uma catástrofe causada por eles é milhões de vezes menor que a mínima probabilidade de o mesmo ocorrer por causa de uma estrela comum. Com certeza, há outros objetos, além de estrelas, com possibilidades de uma aproximação catastrófica. Tais objetos, em alguns casos, podem chegar sem mandar avisos. Voltaremos a esses casos no momento próprio. Rotação em torno do núcleo galáctico. A improbabilidade de um encontro catastrófico do Sol com outra estrela tem uma de suas bases no fato de que as estrelas em nossa vizinhança não se movem ao acaso como abelhas em um enxame. Talvez encontremos esse movimento aleatório no centro da galáxia ou no centro de um aglomerado globular, mas não aqui. Nos arredores da galáxia, a situação mais se parece com a do Sistema Solar. O núcleo galáctico, que cobre uma pequena área central da galáxia, tem uma massa dezenas de bilhões de vezes maior que a do Sol. Parte dela, logicamente, poderia ser o buraco negro central, desde que ele exista. Seu núcleo, agindo como um todo, funciona como o Sol da galáxia. Os bilhões de estrelas que compõem os arredores galácticos circundam o núcleo galáctico em órbita tal como os planetas circundam o Sol. O Sol, por exemplo, situado a 32 mil anos-luz do centro galáctico, circunda esse centro numa órbita aproximadamente circular, com velocidade de 250 km por segundo. Uma translação completa dura aproximadamente 200 milhões de anos. Como o Sol se formou há mais ou menos 5 bilhões de anos, isso significa que ele já completou 24 ou 25 voltas em torno do centro galáctico, caso sua órbita tenha permanecido a mesma o tempo todo. Naturalmente, as estrelas mais próximas ao centro galáctico movem-se mais rapidamente e completam a translação em menos tempo. Elas chegam a se aproximar de nós, mas passam, presumivelmente, a uma distância segura, para então retrocederem. Da mesma forma, as estrelas mais distantes do centro movem-se mais devagar e demoram mais tempo para completar a volta. Ao passarmos por elas, parecem aproximar-se, mas quando as ultrapassamos, presumivelmente a uma distância segura, elas retrocedem. Se todas as estrelas se movessem em órbitas mais ou menos circulares, aproximadamente no mesmo plano, e com diferentes distâncias do eixo de translação, como ocorre com os planetas do Sistema Solar, jamais haveria uma colisão, ou mesmo uma quase-colisão. Aliás, no curso histórico de 15 bilhões de anos, as estrelas parecem ter se organizado desse jeito, de modo que os arredores galácticos formam um anel chato, dentro do qual as estrelas estão distribuídas em um conjunto de estruturas espiraladas, cujo plano passa pelo centro do núcleo galáctico. A eficácia desse arranjo é demonstrada pelo fato de que o Sol completou 25 circuitos orbitários sem que indícios de desastres tenham sido registrados nos anais geológicos da Terra. No entanto, há apenas 9 grandes planetas no Sistema Solar, enquanto os arredores da galáxia se compõem de bilhões de grandes estrelas. Apesar de a maioria das estrelas apresentar um comportamento orbitário regular, uma pequena porcentagem de dissidentes indica um bom número de estrelas cujas órbitas são problemáticas. Algumas estrelas têm órbitas elípticas. Talvez a órbita de uma dessas estrelas se aproxime da nossa e, em determinado ponto, encontre-se pouco distante dela. Pode ser, também, que toda vez que o Sol se encontre no ponto de tangência, a outra estrela esteja longe, e vice-versa. Mais cedo ou mais tarde, seria inevitável que o Sol e a outra estrela atingissem um ponto de tangência ao mesmo tempo e sofressem um encontro. Mas isso só poderia acontecer daqui a muito tempo. O pior é que as órbitas não permanecem constantes. Quando duas estrelas se aproximam um pouco, a aproximação esta é insuficiente para desvirtuar o sistema planetário delas. O efeito gravitacional mútuo pode alterar um pouco a órbita de uma e de outra. Mesmo que o Sol não esteja envolvido nessa aproximação, ele pode ser afetado. Duas outras estrelas podem estar sofrendo o mesmo processo do outro lado da galáxia, por exemplo, e uma delas pode ter sua órbita alterada ou perturbada, de tal modo que seu potencial de aproximação do sistema solar aumente. O inverso também é verdadeiro, naturalmente. Uma estrela que se aproxime demais do sistema solar pode desviar sua órbita e distanciar-se de nós. As órbitas elípticas apresentam outro problema interessante. Uma estrela, cuja órbita seja elíptica, pode se encontrar em nossa parte da galáxia agora. Pode ser, porém, que, dentro de centenas de milhões de anos, ela tenha se locomovido para outra ponta de sua órbita, a uma distância muito maior do núcleo galáctico. Esta órbita elíptica,
na qual a presente posição da estrela em nossa vizinhança é a mais próxima do núcleo galáctico, não é perigosa. Pouco ou nada vai acontecer com ela ali. Por outro lado, uma órbita elíptica pode colocar uma estrela, nossa vizinha, em seu ponto mais distante. Daqui a 100 milhões de anos, ela pode mergulhar mais fundo na galáxia e aproximar-se mais ainda do núcleo galáctico. Isso seria um problema sério. À medida em que as estrelas se aproximam do núcleo, o que implica órbitas menos regulares e estáveis, a distribuição estelar fica mais compacta. O movimento para dentro aumenta a probabilidade de uma perturbação. A colisão na área central permanece como uma probabilidade remota, mas é sensivelmente maior que nos arredores. A probabilidade de uma aproximação que permita um deslocamento orbitário aumenta e torna-se gradualmente perceptível. Pode acontecer que todas as estrelas periféricas, cujas órbitas elípticas aproximem-nas do núcleo, apareçam com sua órbita alterada. Essa nova órbita, se não era perigosa antes, pode sê-lo agora, ou vice-versa, é lógico. Na verdade, uma perturbação dessas poderia nos afetar diretamente. Já apresentei o caso de uma estrela passando por nós a uma distância equivalente a 30 vezes a distância entre o Sol e Plutão, o planeta mais longínquo. Disse que seu efeito sobre nós seria imperceptível. Não nos afetaria, no sentido de que as interferências do Sol ou as condições ambientais, sobre a Terra, não sofreriam consequências sérias. O oposto seria verdadeiro, caso ela passasse a uma distância de um ânulus. Apesar disso, uma estrela que passa pode não estar próxima de nós a ponto de causar problemas em razão do excesso de calor. Ao mesmo tempo, pode ser que ela retarde ligeiramente o deslocamento do Sol em torno do centro galáctico. Neste caso, a órbita quase circular do Sol pode se tornar mais elíptica e avançar mais que nunca rumo ao núcleo galáctico, o que jamais ocorreu em suas últimas 24 translações. Aproximando-se do núcleo galáctico, aumenta a probabilidade de uma irregularidade mais séria, o que pode levar a mudanças mais radicais. Por um infeliz acaso, pode acontecer que a órbita solar nos leve à região mais interna da galáxia, dentro de 1 bilhão de anos, digamos. Se isso ocorrer, o campo de radiação pode se fortalecer e eliminar toda forma de vida. Contudo, tal probabilidade é mínima. É o caso de uma possibilidade em 80 mil, o que vale para o próximo trilhão de anos. Essa probabilidade de 1 em 80 mil durante 1 trilhão de anos refere-se a estrelas vistas isoladamente. O que dizer dos aglomerados globulares? Estes não se situam no plano galáctico, mas distribuem-se em torno do núcleo galáctico, formando uma esfera. Todo aglomerado globular translada em torno do núcleo galáctico, mas seu plano de translação, em relação ao plano galáctico, apresenta uma grande inclinação. Se um aglomerado globular encontra-se bem acima do plano galáctico, ao percorrer sua órbita, descerá inclinado, ultrapassará o plano galáctico, chegará até mais abaixo, e então subirá inclinado até atravessar novamente o plano galáctico e colocar-se onde se encontra agora. Se a distância de um aglomerado globular até o núcleo galáctico é idêntica à nossa, isso quer dizer que uma vez em 100 milhões de anos ele atravessará o plano galáctico. Caso a distância seja menor ou maior, o intervalo também será respectivamente menor ou maior. Como há cerca de 200 aglomerados, espera-se que um aglomerado qualquer atravesse o plano galáctico uma vez a cada 500 mil anos em média, caso a distância entre o núcleo galáctico e os aglomerados globulares seja a mesma do sistema solar. A área de um corte transversal de um aglomerado globular é 1 quatrilhão de vezes maior que a de uma estrela qualquer. Além disso, a possibilidade de uma colisão entre um aglomerado e uma estrela e outra segue a mesma proporção. Na verdade, a própria natureza das colisões seria diferente. Se o Sol fosse atingido por uma estrela, isso seria um caso óbvio de colisão. Se, por outro lado, fosse atingido por um aglomerado globular, talvez nem houvesse uma verdadeira colisão. Apesar de parecer cheio de estrelas a longa distância, o aglomerado é composto por um enorme espaço vazio. Se o Sol atravessasse um aglomerado galáctico ao acaso, a probabilidade de colidir com uma das estrelas do aglomerado seria de 1 em cada 1 trilhão de tentativas. Probabilidade que é quase inexistente, mas muito maior do que se o Sol tivesse que cruzar os arredores galácticos somente com outras estrelas singulares, como acontece agora. Mesmo assim, embora seja improvável que um aglomerado galáctico venha prejudicar o Sol fisicamente, no caso de uma colisão, ou mesmo afetar a Terra pela luz ou pelo calor, isso poderia resultar em uma alteração prejudicial da órbita solar. A possibilidade de uma alteração aumentaria à medida em que a colisão se tornasse mais iminente, de modo que a travessia do Sol pelo aglomerado globular o levaria mais próximo ao centro do aglomerado. Não só o arranjo de estrelas fica mais compacto no centro, o que aumenta a probabilidade de alterações e colisões, mas também o Sol poderia se aproximar de um buraco negro com a massa incalculável que se concentra ali.
A probabilidade de uma perturbação orbitária, ou mesmo de uma captura, poderia ser séria. Mesmo que não fosse, a radiação energética na região de um buraco negro poderia eliminar a vida na Terra, sem sequer interferir na estrutura física do planeta. A probabilidade de uma ocorrência dessa natureza é pequena. Não há muitos aglomerados globulares, só nos oferecem perigo aqueles que atravessam o plano galáctico entre a Terra e o núcleo galáctico, o que representa uma margem de 12 anos-luz de distância. Quando muito, 1 ou 2 farão isso, e a probabilidade de o Sol estar próximo dessa área no momento da travessia é mínima. Além disso, a colisão de um aglomerado globular conosco é menos ameaçadora do que seria a aproximação de uma única estrela. Um aglomerado globular é um objeto muito mais proeminente do que uma estrela, quando ambos estão à mesma distância. Se um aglomerado globular estivesse nos ameaçando de uma colisão, seríamos notificados com 1 milhão de anos de antecedência. Mini-buracos negros. No que diz respeito a colisões com objetos visíveis, sabemos que o Sol está salvo por milhões de anos. Nada que seja visível se aproxima de nós de modo a nos atingir antes disso. Será que não há objetos no espaço cuja existência desconhecemos? Não haverá nada que esteja se aproximando, ou que se encontre em vias de colisão com o Sol, sem sequer nos notificar. E o que dizer dos buracos negros do tamanho do Cygnus X1? Buracos negros não gigantescos como os que ficam no centro das galáxias e dos aglomerados globulares, e que lá permanecem, mas pequenos como estrelas e que vagueiam em órbitas em torno dos centros galácticos. O Cygnus X1 revela sua presença pela imensa quantidade de matéria que absorve de sua estrela vizinha, a qual é perfeitamente visível. Entretanto, suponhamos que um buraco negro tenha se formado pela desintegração de uma estrela isolada. Digamos que a massa desse buraco negro uniestelar seja 5 vezes maior que a do Sol e que seu raio seja de 15 km. Não há uma estrela vizinha cuja presença altere isso, nenhuma que lhe forneça massa ou produza irradiação de raios-x. Haveria somente as finas nuvens gasosas entre as estrelas para alimentá-lo, o que produziria simplesmente uma faísca de raio-x, imperceptível a qualquer distância. Um buraco negro desses pode estar a 1 ano-luz daqui e não ser notado por ser fisicamente insignificante e inativo, do ponto de vista das radiações. Ele poderia estar se dirigindo rumo ao Sol sem que nos dessemos conta disso. E poderíamos permanecer ignorando isso até que estivesse quase sobre nossa cabeça e seu campo gravitacional começasse a introduzir perturbações inesperadas em nosso sistema planetário, ou quando uma tênue fonte de raio-x fosse detectada. Seríamos notificados do fim do mundo com um prazo de apenas alguns anos. Mesmo atravessando o sistema solar sem colidir, seu campo gravitacional poderia massacrar a harmoniosa mecânica celeste do sistema solar. Há alguma probabilidade de isso ocorrer? Não muita. Só uma enorme estrela pode contrair-se em um buraco negro, e não há muitas estrelas enormes. Na melhor das hipóteses, a proporção deve ser de um buraco negro do tamanho de uma estrela para cada 10.000 estrelas visíveis. Como a probabilidade de colisão de uma estrela com o Sol é de 1 em 80.000 no espaço de 1 trilhão de anos, a de ela ocorrer com um buraco negro do tamanho de uma estrela é de 1 em 800 milhões. Poderia ocorrer no ano que vem, mas a chance é de 1 em 1 sextilhão. Não seria razoável preocuparmos-nos com essa possibilidade. Parte do motivo de tão irrisória possibilidade é o fato de haver tão poucos buracos negros do tamanho de uma estrela. Bem se sabe, contudo, que dentre quaisquer tipos de corpos celestes, as espécies menores são mais numerosas que as grandes. Sendo assim, não haveria muito mais buracos negros pequenos do que grandes. Um buraco negro pequeno poderia não causar tantos danos quanto um grande, mas certamente os causaria. Como os menores deles são mais numerosos, a possibilidade de choque aumenta assustadoramente. No universo atual, no entanto, é muito improvável encontrar buracos negros cujas massas sejam várias vezes menores que a do Sol. Uma grande estrela pode comprimir-se em um buraco negro sob a força de seu campo gravitacional. Porém, não é essa força que determina tal transformação. Antes, esta última é dependente do tamanho do objeto. Assim, um objeto menor que uma grande estrela não está tão sujeito a transformar-se em um buraco negro. Contudo, isso não põe um fim ao perigo. Em 1974, o físico inglês Stephen Hawking sugeriu que, por ocasião da grande explosão, o turbilhão de massas de matéria e radiação teria produzido incríveis pressões, as quais, nos primeiros momentos da formação do universo, deram origem a inúmeros buracos negros com as mais variadas massas. Desde as grandes, como a de uma estrela, até as minúsculas, de 1 quilo ou menos. Os buracos negros cujas massas eram menores que a de uma estrela foram denominados por Hawking mini-buracos negros. Os cálculos de Hawking demonstraram que os buracos negros, na verdade, não retêm toda sua massa. A fuga de matéria é possível. Aparentemente, é possível que pares de partículas subatômicas se formem no ponto do raio Schwarzschild e saltem em direções opostas.
Uma das partículas é recuperada pelo buraco negro, mas a outra escapa. Esse constante escape de partículas subatômicas faz com que o buraco negro funcione como se tivesse alta temperatura e evaporasse vagarosamente. Quanto menos maciço é um buraco negro, mais alta é sua temperatura, e mais rápida será a evaporação. Isso significa que, enquanto o mini-buraco negro encolhe pelo efeito da evaporação, sua temperatura vai aumentando, assim como aumenta constantemente o índice de evaporação, até que o último quinhão de buraco negro saia com força explosiva e desapareça. Os mini-buracos negros de pequenas proporções não teriam perdurado ao longo da história de 15 bilhões de anos do universo. Já teriam desaparecido completamente. Porém, se a massa de certo mini-buraco negro fosse maior que a de um iceberg, ele poderia ser frio o suficiente e estar evaporando tão devagar que ainda poderia existir. Se, ao longo de sua existência, ele tivesse captado alguma massa, o que é provável, teria se esfriado mais ainda, o que aumentaria sua vida útil 18. Mesmo admitindo o desaparecimento dos menores, e mais numerosos, mini-buracos negros, talvez ainda haja muitos deles com massas comparáveis à de um asteroide ou mesmo à da Lua. Hawking calculou a existência de 300 mini-buracos negros por ânulus cúbico na galáxia. Caso eles sigam a distribuição da matéria, a maioria deve estar no núcleo galáctico. Nas nossas imediações, não deve haver mais que 30 mini-buracos negros por ânulus cúbico. Isso dá uma estimativa da distância média entre os mini-buracos negros, 500 vezes a distância do Sol a Plutão. O mini-buraco negro mais próximo de nós deve distar 1,6 trilhão de quilômetros. Mesmo a essa distância, muito perto, pelo padrão astronômico, há muito espaço para eles se movimentarem e pouca probabilidade de causarem estragos. Um mini-buraco negro precisa ter uma pontaria certeira para poder causar danos. Um grande buraco negro, não. Um grande buraco negro poderia passar longe do Sol. Porém, ao aproximar-se do sistema solar, poderia produzir efeitos que alterariam as propriedades do Sol. Poderia, até mesmo, perturbar seriamente a órbita solar, com resultados desvantajosos. Ou, a propósito, perturbar a órbita terrestre de forma desastrosa. Por outro lado, um mini-buraco negro poderia atravessar o sistema solar sem deixar marcas, quer no Sol, quer nos planetas principais ou nos satélites. Alguns já passaram por nós e uns poucos podem até ter se movimentado entre os planetas sem nos causar problemas. O que aconteceria, porém, se um mini-buraco negro se chocasse contra o Sol? No tocante à massa, os efeitos não seriam sérios. Mesmo que ele tivesse a massa da Lua, essa seria 1,26000000 da do Sol, aproximadamente o que um décimo de gota d'água significaria para nós. Porém, não é só a massa que influi. Se fosse a Lua que estivesse para colidir com o Sol, ela evaporaria antes de atingi-lo, a menos que se movesse demasiadamente rápido. Mesmo que uma parte permanecesse sólida na hora da colisão, ela não penetraria muito fundo antes de evaporar. Entretanto, um mini-buraco negro não evaporaria nem seria afetado pelo Sol. Ele simplesmente penetraria e absorveria massa pelo caminho, com consequente produção de energia. Aumentaria de tamanho, atravessaria o Sol e despontaria bem maior do que no início da penetração. É difícil prever que efeito causaria no Sol. Se o mini-buraco negro atingisse o Sol de raspão e atravessasse apenas as camadas externas, o efeito poderia não ser fatal. Se, porém, o mini-buraco negro atingisse o Sol bem no meio e penetrasse pelo centro, ele atingiria a região do Sol em que ocorrem reações nucleares e onde as energias solares são produzidas. Não sei o que aconteceria, dependeria de como o Sol conseguisse curar-se. É bem possível que a produção de energia fosse interrompida e que o Sol desmoronasse ou explodisse antes que a produção reiniciasse. De qualquer forma, se acontecesse inesperada e rapidamente, seria catástrofe absoluta para nós. De fato, suponhamos que o mini-buraco negro atingisse o Sol a uma baixa velocidade. A resistência que encontraria ao atravessar a substância solar poderia retardá-lo de modo que ele não pudesse sair, ficaria preso no Sol, ligado a seu centro. E daí? Por acaso ele consumiria a matéria do Sol em seu interior? Em caso afirmativo, não poderíamos fazer distinções olhando de fora. O Sol continuaria com a mesma massa e o mesmo campo gravitacional, os planetas continuariam a circundá-lo regularmente, e o Sol poderia emitir suas energias como se nada estivesse acontecendo. Mas chegaria a um ponto crucial em que não haveria matéria normal suficiente para garantir a forma atual do Sol. Ele expiraria e se transformaria num buraco negro, com a emissão de uma vasta quantidade de radiação letal, que eliminaria a vida na Terra. Ou então, mesmo que sobrevivêssemos à invasão de radiação, a Terra estaria circulando um buraco negro com toda a massa do Sol, tanto que a órbita da Terra não se alteraria, mas pequeno demais para ser visto e sem a emissão de radiação.
A temperatura da Terra cairia até quase o zero absoluto, e isso nos mataria. Será que um mini-buraco negro já não atingiu o Sol há 1 milhão de anos e está agindo desde então? Será que o Sol poderia expirar a qualquer momento, sem aviso prévio? Não podemos jurar que não, mas lembremos-nos de que a probabilidade de um choque é muito pequena, mesmo com os inúmeros mini-buracos negros supostos por Hawking. A probabilidade de atingir o centro solar é menor ainda. A de atingir o Sol no meio e a uma baixa velocidade de forma que o mini-buraco negro seja capturado é menor ainda. Além do mais, os números de Hawking representam um teto. É bastante provável que os mini-buracos negros existam em menor número e sejam bastante escassos mesmo. Isso diminuiria consideravelmente o perigo. Aliás, não há quaisquer evidências de mini-buracos negros, à exceção dos previstos por Hawking. Nunca se descobriu um mini-buraco negro, nem se descobriu um problema cuja explicação implicasse um mini-buraco negro. Mesmo a existência de grandes buracos negros como o Cygnus XL depende de evidências que ainda não convenceram a todos os astrônomos. Devemos obter maiores informações sobre o universo antes de evidenciarmos a probabilidade desse tipo de catástrofe, mas podemos estar certos de que há mais indícios favoráveis à ideia contrária. Afinal de contas, o Sol existe há 5 bilhões de anos, sem que tenha desmoronado. Nem sequer observamos uma estrela apagar-se como se tivesse finalmente sido engolida por um mini-buraco negro em seu centro. Antimatéria e planetas livres. Um buraco negro solitário não é o único objeto no universo que poderia passar por nós às escondidas. Há um outro tipo de objeto não perigoso, mas cuja existência é até mais problemática. A matéria à nossa volta consiste em átomos formados de minúsculos núcleos circundados por elétrons. Os núcleos são formados por dois tipos de partículas, os prótons e os nêutrons, cada um dos quais é mais maciço que os elétrons cerca de 1.800 vezes. Assim, a matéria à nossa volta é composta por três tipos de partículas subatômicas: os elétrons, os prótons e os nêutrons. Em 1930, Paul Dirac, o primeiro a conjecturar que a gravidade pode se enfraquecer com o tempo, demonstrou que, na teoria, deveriam existir antipartículas. Deveria haver, por exemplo, uma partícula como o elétron, mas com carga elétrica oposta. Enquanto o elétron tivesse carga elétrica negativa, sua antipartícula teria carga positiva. 2 anos depois, o físico americano Carl David Anderson, 1905, realmente descobriu esse elétron carregado positivamente. Foi chamado de positron, embora se possa fazer referência a ele como sendo um antielétron. No devido tempo, o antipróton e o antinêutron também foram descobertos. O próton tem carga elétrica positiva e o antipróton, negativa. O nêutron não tem carga, nem o antinêutron, mas são opostos em certas outras propriedades. Os antielétrons, os antiprótons e os antinêutrons reúnem-se para formar os antiátomos, que se aglutinam para formar a antimatéria. Se um antielétron se encontrar com um elétron, eles se anularão. As propriedades de um anularão as propriedades opostas do outro, e a massa dos dois será convertida em energia sob a forma de raios gama. Raios gama são semelhantes aos raios X, porém com ondas mais curtas, e, portanto, são mais energéticos. Da mesma forma, um antipróton e um próton podem se anular, o mesmo acontecendo com um antinêutron e um nêutron. De modo geral, a antimatéria pode anular uma massa equivalente de matéria, caso as duas se encontrem. A quantidade de energia liberada em tais anulações mútuas é enorme. A fusão de hidrogênio, assim como explode nossas bombas de hidrogênio e dá propulsão mecânica às estrelas, pode converter aproximadamente 0,7% da matéria fundida em energia. Porém, a anulação mútua converte 100% da matéria em energia. Assim, uma bomba de matéria-antimatéria seria 140 vezes mais poderosa que uma bomba de hidrogênio com a mesma massa. Funciona, porém, o inverso. É possível converter energia em matéria. Entretanto, assim como se necessita de uma partícula e uma antipartícula para produzir energia, esta, quando convertida em matéria, sempre produz uma partícula e sua correspondente antipartícula. Tal processo parece não ser reversível. Em laboratório, o físico pode produzir partículas e antipartículas aos poucos, mas no período seguinte à grande explosão, a energia se converteu em matéria em uma quantidade suficiente para formar todo um universo. Se esse fenômeno aconteceu, contudo, a mesma quantidade de antimatéria deve ter se formado. E, como deve ter realmente acontecido, onde está a antimatéria? No planeta Terra, só a matéria. Algumas antipartículas podem ser produzidas em laboratório, ou encontradas em raios cósmicos, mas não perfazem grande quantidade. As antipartículas desaparecem de vez, tão logo encontram as partículas equivalentes, emitindo raios gama na anulação mútua que se segue. Ignorando-se esses casos triviais,
podemos dizer que toda a Terra é composta de matéria. Se uma metade fosse composta de matéria e a outra de antimatéria, uma acabaria por anular a outra instantaneamente, e não haveria Terra, só um globo incandescente de raios gama. Aliás, está claro que todo o sistema solar, toda a galáxia, inclusive todo o aglomerado local, é matéria. Caso contrário, constataríamos uma produção maior de raios gama. Será que alguns aglomerados galácticos são matéria e outros, antimatéria? Será que dois universos se formaram por ocasião da grande explosão, sendo um de matéria e outro de antimatéria? Não sabemos. O paradeiro da antimatéria ainda é um enigma. No entanto, se há aglomerados galácticos e aglomerados antigalácticos, ambos se mantêm íntegros porque o universo em expansão separa distâncias cada vez maiores. Será que, por causa de algum acontecimento fortuito, algum pedaço de antimatéria pode ser lançado de um aglomerado antigaláctico e acabar adentrando um aglomerado galáctico, ou que um certo pedaço de matéria seja lançado de um aglomerado galáctico e acabe adentrando um aglomerado antigaláctico? Uma antiestrela em nossa própria galáxia poderia não se fazer reconhecer como tal unicamente por causa da aparência externa, caso não houvesse nada mais que vácuo interestelar ao seu redor. Mesmo que isso ocorresse, ela ocasionalmente emitiria raios gama, quando as partículas de matéria encontradas no espaço se chocassem com as partículas de antimatéria lançadas pelas estrelas e sofressem anulação mútua. Nenhum desses fenômenos foi observado ainda, mas os corpos pequenos são mais numerosos e mais facilmente detonáveis do que os grandes, o que significa que poderia haver, na galáxia, objetos do tamanho de asteroides ou planetas compostos de antimatéria. Poderia algum deles atingir o Sol sem aviso prévio? Afinal de contas, o objeto poderia ser invisível a grandes distâncias. Mesmo que fosse visto, poderia não ser identificado como antimatéria até o momento do choque. Entretanto, não há motivos para nos preocuparmos com essas coisas. Ainda não temos indícios que nos levem a supor a presença de antimatéria perambulando pela nossa galáxia. Mesmo que existisse, a probabilidade de se chocar contra o Sol seria igual à dos mini-buracos negros. Mesmo que uma porção de antimatéria atingisse o Sol, o dano produzido seria muito mais limitado que o provocado por um mini-buraco negro de mesma massa. O mini-buraco negro é permanente e poderia volumar-se indefinidamente às custas do Sol. A porção de antimatéria, por outro lado, cuidaria de anular uma parte do Sol equivalente à sua própria massa, e então ela desapareceria. Ainda resta um terceiro tipo de objetos que poderiam se aproximar da vizinhança do Sistema Solar sem serem vistos muito antes de sua chegada. Não são buracos negros, nem antimatéria, mas sim objetos comuns que fugiram à nossa atenção apenas por serem muito pequenos. Poderíamos discutir sua existência da seguinte maneira. Já disse que, em qualquer tipo de corpos celestes, os menores são mais numerosos. Portanto, as estrelas maiores são menos numerosas que as pequenas. As estrelas do tamanho do Sol, de porte médio, perfazem 10% de todas as estrelas visíveis. As estrelas gigantes, com massas 15 vezes superiores à do Sol, são muito mais raras. Há 100 estrelas do tamanho do Sol para cada estrela gigante. Por outro lado, as estrelas com a metade da massa do Sol, ou menos, perfazem 3/4 das estrelas do universo, a julgar por sua ocorrência em nossas vizinhanças. Um corpo que tem uma massa equivalente a 1/5 da do Sol mal dá para romper os átomos centrais e iniciar reações nucleares. Um corpo desses torna-se levemente vermelho incandescente e mal pode ser visto, mesmo se estiver perto de nós, em termos de distâncias estelares. Ainda assim, não há razões para se supor a existência de um limite inferior na formação de objetos, nem que esse limite coincida com a massa que inicia reações nucleares. Pode ser que se tenham formado algumas subestrelas, corpos pequenos demais para produzir reações nucleares ou que as produzem só até o ponto de aquecimento inferior ao grau de vermelho incandescente. Reconheceríamos tais corpos sem brilho como sendo planetas, caso fizessem parte de um sistema solar, e talvez devamos concebê-los assim, como planetas que se formaram independentemente e não estão ligados a qualquer estrela, mas que circundam o núcleo galáctico independentemente. Esses planetas livres podem ter se formado em número bastante superior ao das estrelas e podem ser objetos comuns, e ainda permanecerem invisíveis para nós, assim como seriam os planetas de nosso sistema solar, por mais perto que estejam, caso não refletissem a luz de um Sol próximo. Qual a probabilidade de um desses planetas livres adentrar o sistema solar, provocando uma devastação? Os maiores planetas livres deveriam ser tão comuns quanto as estrelas menores, mas, considerando-se a vastidão do espaço interestelar, é pequena a probabilidade de que nos encontrem. Os planetas livres pequenos deveriam ser mais numerosos, e os menores ainda, muito mais numerosos. Ocorre que, quanto menor for um objeto desses, maior será a probabilidade de seu encontro com o sistema solar.
É bastante provável que a invasão do Sistema Solar pelos planetas livres do tamanho de asteroides seja mais iminente que a invasão pelos problemáticos mini-buracos negros ou pela antimatéria. Mesmo assim, os planetas livres são muito menos perigosos do que qualquer um desses objetos. Os mini-buracos negros absorveriam a matéria indefinidamente, caso atingissem o Sol, enquanto a antimatéria anularia a matéria. Os planetas livres, compostos de matéria comum, meramente evaporariam. Se nos fosse dado tomar conhecimento de um asteroide rumando para um contato com o Sol, poderíamos sentir-nos incapazes de identificar se o objeto seria um invasor proveniente do espaço interestelar ou uma das muitas variedades vizinhas nossas ainda não descobertas, ou que a sua órbita houvesse sido perturbada de modo a causar uma colisão. Pode ser que tais invasores tenham atravessado o Sistema Solar inúmeras vezes sem causar quaisquer danos. Alguns pequenos objetos da parte mais externa do Sistema Solar, cujas órbitas são irregulares, podem perfeitamente ser planetas livres capturados durante a sua trajetória. Dentre estes poderiam constar Nereida, satélite de Netuno, Febe, o satélite mais externo de Saturno, e o curioso objeto Quirão, descoberto em 1977, que circunda o Sol numa órbita elíptica entre as de Saturno e Urano. Pelo que se sabe, aliás, Plutão e seu satélite, descoberto em 1978, podem ter sido um pequeno sistema solar independente que foi capturado pelo Sol. Isso tornaria menos surpreendentes a inclinação incomum e a excentricidade da órbita de Plutão. Resta ainda um outro tipo de encontro com objetos no espaço interestelar, objetos tão pequenos que não passam de partículas de poeira ou mesmo átomos independentes. As nuvens interestelares de poeira e gás são comuns no espaço, e não apenas o Sol pode colidir com esses objetos, como também já o fez em ocasiões passadas. O efeito de tais colisões sobre o Sol é aparentemente negligenciável, mas o mesmo não ocorre conosco. Isso é assunto a que pretendo voltar em momento mais adequado. Capítulo 6. A morte do Sol. A fonte de energia. As possíveis catástrofes do segundo grau, provocadas pela invasão de nosso sistema solar por objetos vindos do exterior, comprovadamente não trazem consequências importantes. Em alguns casos, elas têm probabilidade tão remota que é bem mais possível que sejamos antes destruídos por uma catástrofe do primeiro grau, como a formação de um novo ovo cósmico. Em outros casos, as invasões poderiam parecer mais prováveis, porém menos potencialmente perigosas quanto a danos solares. Podemos então eliminar a possibilidade dos danos causados por catástrofes do segundo grau? Podemos crer que nosso Sol está eternamente a salvo, ou pelo menos enquanto o universo existir? De jeito nenhum. Mesmo se não houver intervenções externas, há razão para se supor que o Sol não está salvo e que uma catástrofe do segundo grau, envolvendo a própria integridade do Sol, não somente é possível, como também inevitável. Em épocas pré-científicas, o Sol era geralmente visto como um Deus bondoso de cuja luz e calor a humanidade, e na realidade, toda forma de vida dependiam. Seus movimentos nos céus eram observados constantemente, era bem conhecido seu trajeto, traçado cada dia mais alto até atingir o pico a 21 de junho, solstício de verão no hemisfério norte, após o que, ia descendo progressivamente até atingir o ponto mais baixo a 21 de dezembro, solstício de inverno, repetindo-se novamente o ciclo. Mesmo em culturas pré-históricas parece terem existido formas consideravelmente precisas de verificação da posição do Sol. As pedras de Stonehenge, por exemplo, dão a impressão de terem sido alinhadas de modo a demarcar, entre outras coisas, a época do solstício de verão. Naturalmente, antes de a verdadeira natureza dos movimentos e orientação da Terra ser compreendida, era impossível deixar de acreditar que em algum ano específico o Sol, à medida em que baixava em direção ao solstício de inverno, não continuaria a baixar indefinidamente, desapareceria e poria fim a toda a vida. Assim, nos mitos escandinavos, o fim dos tempos tem por arauto o Fimbulvinter, quando o Sol desaparece, deflagrando um terrível período de escuridão e frio que dura 3 anos. Após ele, sobrevém Ragnarok e o fim. Até em regiões mais ensolaradas, onde a fé nos perpétuos benefícios do Sol seria naturalmente mais fortalecida, a época do solstício de inverno, quando o Sol cessava seu declínio, virava e começava a ascender nos céus mais uma vez, era ocasião de profundas efusões de alívio. A celebração do solstício mais conhecida por nós é a dos antigos romanos. Eles acreditavam que seu deus da agricultura, Saturno, tinha governado a terra durante uma época passada de ricas plantações e fartura de comida. A semana do solstício de inverno, pois, com suas promessas de retorno do verão e dos tempos auspiciosos da agricultura saturnina, era celebrada com as Saturnais, de 17 a 24 de dezembro. Era uma época de ininterruptas festas e alegrias. As lojas fechavam, de modo que nada pudesse interferir na celebração, e distribuíam-se presentes. Essa era uma época de fraternidade,
onde servos e escravos eram temporariamente libertados e recebiam permissão para juntar-se a seus amós para a celebração. As Saturnais não desapareceram. Mesmo depois de ter fortalecido seu poder no Império Romano, o cristianismo descobriu serem vãs suas tentativas de derrubar a alegria paga pelo nascimento do Sol. Então, um pouco após 300 DC, o cristianismo absorveu a celebração declarando arbitrariamente 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus, data que absolutamente não é apresentada em qualquer passagem bíblica. A celebração do nascimento do Sol foi, pois, convertida em celebração do nascimento do Filho. É claro que as crenças cristãs não poderiam permitir o endeusamento de qualquer objeto do mundo visível. Assim, o Sol foi destituído de sua posição divina. Destituição mínima, essa, pois o Sol era considerado uma perfeita esfera de luz celestial, imutável e eterna, desde o tempo em que Deus a criará no quarto dia da criação até aquele incerto futuro quando Deus se resolvesse a dar-lhe fim. Enquanto existisse, era, em seu brilho e sua perfeição imutável, o mais significativo símbolo visível de Deus. A primeira intromissão da ciência nesse quadro mítico do Sol foi a descoberta de Galileu, em 1609, acerca da existência de manchas no Sol. Suas observações mostraram claramente que as manchas eram parte da superfície solar, não nuvens obscurecendo essa superfície. O Sol não mais era perfeito. Dúvidas passaram a ser levantadas com respeito à sua eternidade. Quanto mais os cientistas aprendiam sobre a energia na Terra, mais se questionavam sobre a fonte de energia solar. Em 1854, Helmholtz, um dos importantes descobridores da lei da conservação de energia, chegou à conclusão de que era vital descobrir a fonte da energia do Sol, senão a lei da conservação não poderia mais manter seu caráter explicativo. Pareceu-lhe razoável que essa fonte fosse o campo gravitacional. O Sol, sugeriu ele, estava se contraindo uniformemente sob a força da própria gravidade, e a energia desse movimento se convertia em radiação. Se isso era verdade e se o suprimento de energia do Sol era finito, como tudo indicava ser, então deveria haver tanto um início como um fim do Sol 20. A lei da conservação de energia significa, portanto, que o Sol deve nascer e morrer. Em outras palavras, houve um tempo em que o Sol não era objeto conhecido de hoje, e haverá um tempo em que ele não será mais objeto conhecido de hoje. Tudo o que se pode questionar são os detalhes do processo. De acordo com a hipótese de Helmholtz, no início o Sol deve ter sido uma nuvem gasosa muito tênue, cuja vagarosa contração sob um campo gravitacional ainda não muito intenso produziria pouca energia radiante. Foi só à medida em que a contração prosseguia, e o campo gravitacional, se bem que com a força total original, se concentrava num volume menor e, portanto, mais intenso, que a contração se tornou suficientemente rápida para produzir o tipo de energia que agora conhecemos. Foi só há 25 milhões de anos que o Sol se contraiu até o diâmetro de 300 milhões de quilômetros, e só depois disso é que ele se encolheu até ficar menor que a órbita da Terra. Foi em algum momento há menos de 25 milhões de anos que a Terra poderia ter se formado. No futuro, o Sol teria que morrer, pois chegaria a um ponto onde não mais poderia contrair-se e então sua fonte de energia seria consumida e não poderia mais irradiar-se. Ao invés disso, ele se resfriaria e se transformaria num corpo frio e morto, o que certamente configuraria uma catástrofe definitiva para nós. Considerando que o Sol levou 25 milhões de anos para se contrair da dimensão da órbita terrestre para o tamanho atual, pensar-se-ia que ele atingiria o nada daqui a cerca de 250 mil anos, que seria então o tempo restante de vida terrestre. Os geólogos que estudaram as mudanças muito lentas da crosta terrestre concluíram que a Terra deveria ter mais de 25 milhões de anos de idade. Biólogos que estudaram as transformações igualmente lentas da evolução biológica também se convenceram disso. Todavia, parecia não haver escapatória para o raciocínio de Helmholtz a não ser o de se negar a lei da conservação de energia, ou encontrar uma nova e maior fonte de energia para o Sol. Foi a segunda alternativa que resolveu o impasse. Uma nova fonte energética foi descoberta. Em 1896, o físico francês Antoine-Henri Becquerel, de 1852 a 1908, descobriu a radioatividade. Dessa descoberta, depreendeu-se que existia um suprimento energético extraordinariamente grande dentro do núcleo do átomo. Se de algum modo o Sol pudesse abrir o registro desse suprimento energético, não se faria necessário supor que ele estivesse todo o tempo se encolhendo. O Sol poderia irradiar às custas da energia nuclear por períodos extensos, talvez, sem modificar muito seu tamanho. Não é o simples fato de o Sol, e, por extensão, as estrelas de modo geral, ser ativado por energia nuclear que garante a veracidade e a aplicabilidade disso. Como essa energia nuclear se faz disponível para o Sol? Em 1862, o físico sueco Ender Jonas Ångström, 1814-74, encontrou hidrogênio no Sol através do espectroscópio. Com o tempo, descobriu-se que esse elemento, que é o mais simples dentre todos,
era muito comum no Sol. Em 1929, o astrônomo americano Henry Norris Russell, de 1877 a 1957, demonstrou que, de fato, o Sol era predominantemente formado de hidrogênio. Agora sabemos que ele contém 75% de hidrogênio e 25% de hélio, o segundo elemento mais simples, além de outros átomos mais complexos presentes em pequenas quantidades de frações de 1%. Apenas esse fato já evidencia que, se ocorrem no Sol reações nucleares que sejam responsáveis por sua energia radiante, essas reações devem envolver hidrogênio e hélio. Nada mais está presente em quantidade suficiente para ter algum papel significativo. Enquanto isso, no início da década de 20, o astrônomo inglês Arthur S. Eddington, de 1882 a 1944, demonstrou que a temperatura no centro do Sol era de milhões de graus. A tal temperatura, os átomos se rompem, os elétrons fronteiriços se desemparelham e os núcleos soltos podem chocar-se uns com os outros com tanta força que dão início a reações nucleares. O Sol realmente começa como uma tênue nuvem de gás e poeira, como afirmou Helmholtz. Ele realmente se contrai vagarosamente, desprendendo energia radiante no processo. Mas é só quando ele encolhe até a dimensão do seu atual tamanho que seu centro fica suficientemente quente para iniciar as reações nucleares e começar a brilhar como hoje. Uma vez atingido esse ponto, ele mantém seu tamanho e intensidade radiante por longo tempo. Finalmente, em 1938, o físico germano-americano Hans Albrecht Bethe, 1906, usando dados de laboratório relativos a reações nucleares, mostrou a provável natureza das reações que acontecem no centro do Sol para a produção da sua energia. Isso envolve a conversão de núcleos de hidrogênio em núcleos de hélio, fusão de hidrogênio, através de várias etapas bem definidas. A fusão de hidrogênio prove quantidade adequada de energia para manter o Sol brilhando na proporção atual por extenso período de tempo. Os astrônomos acham muito satisfatório o fato de o Sol estar brilhando assim há quase 5 bilhões de anos. Aliás, vê-se agora que a Terra, o Sol e o Sistema Solar em geral vêm existindo como se apresentam hoje há cerca de 4 bilhões de anos. Isso satisfaz os pré-requisitos de tempo necessário para as mudanças observadas pelos geólogos e biólogos. Isso também significa que o Sol, a Terra, todo o Sistema Solar, enfim, pode continuar a existir, se não ocorrerem interferências externas, por muitos bilhões de anos. Gigantes vermelhas. Muito embora a energia nuclear ative o Sol, isso meramente adia o fim. Embora o suprimento energético dure bilhões, em vez de milhões, de anos, ele deve um dia terminar. Até a década de 40, admitia-se que, qualquer que fosse a fonte da energia solar, a gradual diminuição dessa fonte significava que o Sol finalmente se resfriaria e escureceria a ponto de a Terra se congelar num interminável fimbo vinter. Todavia, novos métodos de estudo da evolução estelar se desenvolveram, e a ideia da catástrofe do frio mostrou-se inadequada. Uma dada estrela está em equilíbrio. Seu campo gravitacional produz uma tendência à contração, enquanto o calor derivado das reações nucleares em seu centro produz uma tendência à expansão. Ambas as tendências se contrabalançam e, contanto que as reações nucleares continuem, o equilíbrio é mantido e a estrela permanece visivelmente a mesma. Quanto mais maciça uma estrela, mais intenso seu campo gravitacional e maior sua tendência à contração. Para manter o volume em equilíbrio, essa estrela tem que sofrer reações nucleares em maior grau de velocidade, a fim de obter maior temperatura necessária para compensar a maior gravidade. Quanto mais maciça uma estrela, portanto, mais quente ela deve ser e mais rapidamente deve consumir seu combustível nuclear básico, o hidrogênio. É claro que uma estrela mais maciça contém mais hidrogênio que uma estrela menos maciça, mas isso não importa. Ao analisarmos uma série de estrelas progressivamente maciças, descobrimos que a velocidade com a qual o combustível deve ser queimado para equilibrar a gravidade sobe consideravelmente mais depressa que o volume de hidrogênio. Isso significa que uma estrela maciça esgota seu amplo suprimento de hidrogênio mais depressa que uma estrela menor. Quanto mais maciça uma estrela, mais rapidamente ela consome seu combustível e mais rapidamente avança pelos vários estágios de sua evolução. Suponhamos, então, que estejamos estudando aglomerados estelares, não aglomerados globulares, que contêm tantas estrelas que não se pode estudar convenientemente cada uma de per si, mas aglomerados abertos, contendo apenas de umas poucas centenas a uns poucos milhares de estrelas suficientemente distantes umas das outras para permitir o estudo individualizado. Há cerca de 1000 aglomerados visíveis ao telescópio. Alguns, como as Pleiades, estão tão próximos que seus membros mais brilhantes são visíveis a olho nu. Todas as estrelas num aglomerado aberto presumivelmente foram formadas mais ou menos ao mesmo tempo, a partir de uma única grande nuvem de poeira e gás. No entanto, algumas, mais maciças, teriam progredido mais no trajeto evolucionário que as menos maciças, delimitando um espectro de posições nesse trajeto.
O trajeto, na realidade, seria demarcado se temperatura e brilho totais fossem assinalados em contraposição à massa. Tendo isso por guia, os astrônomos podem fazer uso de seu crescente conhecimento sobre as reações nucleares para entender o que é que deve acontecer no interior de uma estrela. O que acontece é que, embora a estrela deva se resfriar no fim, ela passa por um longo período em que, na verdade, se aquece mais. À medida em que o hidrogênio se converte em hélio no centro de uma estrela, esse centro fica mais rico em hélio, tornando-se, então, mais denso. O aumento de densidade intensifica o campo gravitacional no centro, que, em consequência, se contrai e se aquece mais. Por essa razão, a estrela inteira se aquece. Consequentemente, enquanto o centro se contrai, a estrela como um todo se expande ligeiramente. Por fim, o centro fica tão quente que novas reações nucleares são facilitadas. Os núcleos de hélio dentro dele começam a se combinar para formar novos núcleos de elementos mais complexos, como o carbono, o oxigênio, o magnésio, o silício e outros. Neste ponto, o centro está tão quente que o equilíbrio vai se desfazendo, prevalecendo a tendência à expansão. A estrela como um todo começa a crescer a ritmo acelerado. À medida em que se expande, a energia total irradiada pela estrela aumenta, mas essa energia se propaga por uma vasta superfície que aumenta de tamanho ainda mais rapidamente. Portanto, a temperatura de qualquer porção individual da superfície rapidamente crescente diminui. A superfície esfria até o ponto em que seu brilho é vermelho incandescente, em vez de branco incandescente, como na juventude da estrela. O resultado é uma gigante vermelha. Existem estrelas desse tipo atualmente. A estrela Betelgeuse, em Órion, é um exemplo, e Antares, em Escorpião, é outro. Todas as estrelas chegam ao estágio da gigante vermelha, mais cedo ou mais tarde, as mais maciças, antes, as menos, depois. Algumas estrelas são tão imensas, maciças e luminosas, que permanecem no estável estágio de fusão de hidrogênio, geralmente chamado sequência principal, por menos de 1 milhão de anos antes de crescerem até o ponto de gigante vermelha. Outras estrelas são tão pequenas e pálidas que permanecem na sequência principal por até 200 bilhões de anos antes de se transformarem em gigantes vermelhas. O tamanho das gigantes vermelhas também depende da massa. Quanto mais maciça for uma estrela, mais volumosa ela crescerá. E é provável que uma estrela realmente maciça se expanda até um diâmetro muitas centenas de vezes maior que o atual diâmetro do Sol, ao passo que estrelas bem pequenas talvez alcancem apenas algumas dúzias de vezes seu diâmetro. Onde é que nosso Sol se coloca nessa escala? Ele é uma estrela de massa média, o que significa que tem um tempo de vida médio, em termos da sequência principal. Algum dia ele se transformará numa gigante vermelha de tamanho médio. A duração total do tempo que uma estrela com a massa do Sol passará na sequência principal, fundindo hidrogênio invisível e constantemente, é talvez algo como 13 bilhões de anos. Ele já está na sequência principal há quase 5 bilhões de anos, o que significa que ainda tem mais de 8 bilhões de anos pela frente, nessa sequência principal. Durante todo esse tempo, o Sol, como qualquer estrela, vai sofrendo um lento aquecimento. Nos últimos bilhões de anos de sua sequência principal, o aquecimento terá certamente atingido o estágio em que a Terra estará quente demais para suportar a vida. Por conseguinte, resta-nos a esperança de apenas 7 bilhões de anos, no máximo, de um suprimento vital digno de uma Saturnal. Se, por um lado, 7 bilhões de anos não é exatamente o que se chamaria de pouco tempo, por outro, é muito menos que o necessário para o advento de uma catástrofe do primeiro grau. Na época em que o Sol começar a subir em direção ao estágio da gigante vermelha e a vida na Terra se fizer impossível, pode ainda faltar quase 1 trilhão de anos para que o próximo ovo cósmico se forme. Pareceria que a estadia total do Sol na sequência principal pode não representar mais que 1% da vida do universo, de ovo cósmico a ovo cósmico. Assim, quando a Terra não mais servir como habitat da vida, após tê-lo sido por mais de 10 bilhões de anos, o universo como um todo não estará muito mais velho que hoje e restarão muitas gerações de estrelas e planetas, ainda não nascidos, aguardando sua vez de desempenhar seu papel no drama cósmico. Admitindo-se que a humanidade ainda povoará a Terra daqui a 7 bilhões de anos, hipótese essa bem difícil, é claro, ela poderá muito bem tentar escapar a essa catástrofe puramente local e continuar a ocupar um universo ainda em evolução. A evasão não será fácil, já que certamente não existirá qualquer lugar de refúgio sobre a Terra. Quando o Sol atingir o pico de seu volume de gigante vermelha, seu diâmetro será 100 vezes maior, de modo que Mercúrio e Vênus serão engolfados por ele. A Terra pode permanecer fora da massa crescida do Sol, mas, mesmo se assim for, o intensíssimo calor recebido do gigantesco Sol provavelmente causará sua evaporação. E, mesmo assim, nem tudo estará perdido. Pelo menos, o aviso já terá sido dado. Se a humanidade sobreviver àqueles bilhões de anos,
saberá durante todo esse tempo que precisará planejar a fuga de algum modo. À medida em que sua competência tecnológica aumenta, e considerando quanto avançou nos últimos 200 anos, imaginemos quanto ela pode avançar no período de 7 bilhões, a fuga pode se tornar possível. Apesar de que a parte mais interna do sistema solar será devastada quando o Sol tiver se expandido ao máximo, os planetas gigantes da parte mais externa do sistema solar, conjuntamente com seus satélites, sofrerão menos. Na verdade, eles poderão, do ponto de vista humano, experimentar mudanças para melhor. A humanidade talvez possa capacitar-se para desenvolver consideráveis habilidades na adaptação de alguns dos maiores satélites de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, para utilizá-los como habitação humana. O processo é às vezes denominado formação de terra. Haverá bastante tempo para mudança de um lugar para outro. Na época em que a expansão do Sol começar a se acelerar e a Terra começar a sofrer o cozimento final que a transformará num deserto, a humanidade poderá já estar estabelecida em algum ou alguns dos mundos mais externos do Sistema Solar. Em, por exemplo, satélites de Júpiter, como Ganimedes e Calisto, ou mesmo em Plutão. Lá, os seres humanos poderão ser aquecidos pelo grande Sol vermelho sem perigo. Aliás, visto de Plutão, o gigante vermelho solar não parecerá muito maior do que o Sol, como nos aparece agora, visto da Terra. Mais importante é a probabilidade de os seres humanos conseguirem construir estruturas artificiais no espaço que agreguem comunidades compostas de 10.000 a 10 milhões de pessoas, cada comunidade ecologicamente completa e independente. E nem levaria bilhões de anos para se fazer isso, pois há claras indicações de que já temos a habilidade tecnológica necessária para construir essas estruturas e poderíamos preencher o céu com elas em questão de poucos séculos. Apenas fatores políticos, econômicos e psicológicos se interpõem nessa direção, embora constituam fortes restrições. Assim, a catástrofe será evitada e a humanidade poderá continuar a sobreviver em novos mundos, não só naturais mas também artificiais. Anãs brancas. Quando a fusão de hidrogênio não é mais a principal fonte de energia de uma estrela, esta só consegue se manter grande por um curto período de tempo. A energia obtida pela fusão de hélio em núcleos maiores e desses para outros de maior tamanho ainda totaliza não mais que 5% da que se fazia disponível pela fusão de hidrogênio. Após um tempo relativamente curto, portanto, regride a capacidade da gigante vermelha de se manter distendida contrariamente à força da gravidade. A estrela começa a se contrair. O tempo de vida da gigante vermelha e a natureza de sua contração dependem da massa da estrela. Quanto maior a massa, mais depressa a gigante vermelha gastará as últimas reservas de energia produzida pela fusão e menos tempo viverá. Mas, quanto maior a massa, maior e mais intenso o campo gravitacional e, portanto, mais rápida a contração, quando ela começar. Quando uma estrela se contrai, resta ainda considerável quantidade de hidrogênio em suas camadas mais externas, onde não ocorreram reações nucleares, e, consequentemente, o hidrogênio se mantém intacto. A contração aquecerá toda a estrela. Agora é a energia gravitacional que está sendo convertida em calor, a sugerida por Helmholtz, e não a energia nuclear. Assim, a fusão começa nas camadas mais externas. O processo de contração então coincide com o período de brilho na parte externa. Quanto mais maciça uma estrela, mais rápida a contração, mais intenso o aquecimento nas camadas mais externas, mais hidrogênio a se fundir e mais rapidamente ele se funde, e mais violentos os resultados. Em outras palavras, uma estrela pequena se contrairia invisivelmente, enquanto uma grande efetuaria fusão em suas camadas mais externas, suficiente para lançar parte de sua massa mais externa no espaço, fazendo isso mais ou menos explosivamente, deixando apenas as regiões mais internas para a contração. Quanto mais maciça a estrela, mais violenta a explosão. Se a estrela é suficientemente maciça, o estágio da gigante vermelha chega ao fim numa violenta explosão de inimaginável magnitude, durante a qual a estrela pode brilhar por breve tempo com uma luz equivalente a muitos bilhões de vezes a intensidade de uma estrela comum. Com um brilho, então, igual a uma galáxia inteira de estrelas não explosivas. No processo de tal explosão, chamada supernova, até 95% da matéria da estrela podem ser lançados ao espaço exterior. O que restar se contrairá. O que acontece à estrela que se contrai e não explode, ou àquela porção de uma estrela que explode, que resta e se contrai? No caso de uma estrela pequena que nunca esquenta suficientemente para explodir, ela se contrairá até dimensões meramente planetárias, mantendo toda ou quase toda sua massa original. Sua superfície brilha em branco incandescente, muitíssimo mais quente que a superfície do Sol. À distância, contudo, tal estrela contraída parece obscura, porque o brilho da luz vem de uma superfície tão pequena que o resultado acaba não sendo dos melhores. Essa estrela é uma anã branca. Porque a anã branca não continua a encolher. Numa anã branca,
Os átomos estão rompidos e os elétrons, não mais formando cápsulas envolventes dos núcleos atômicos centrais, formam uma espécie de gás de elétrons, que só pode se contrair até certo ponto. Ele mantém a matéria da estrela distendida, pelo menos no tamanho planetário, e pode fazê-lo indefinidamente. Agora a anã branca finalmente esfria, muito lentamente, e termina sua vida tornando-se fria demais para irradiar luz, constituindo-se, então, em uma anã preta. Quando uma estrela se contrai até se tornar uma anã branca, ela pode, se não for muito pequena, enquanto se contrai, lançar no espaço as regiões mais externas de sua própria gigante vermelha, numa explosão leve e sem grandes consequências, perdendo dessa maneira até 1/5 de sua massa total. Vista à distância, a anã branca formada pareceria rodeada por uma neblina luminosa, quase como um anel de fumaça. Tal objeto é chamado de nebulosa planetária. Há vários deles no céu. Gradualmente, a nuvem de gás se espalha em todas as direções, fica mais indistinta e se desvanece em meio à fina matéria do espaço interplanetário. Quando uma estrela é maciça a ponto de explodir violentamente no processo de contração, o restante que ainda se contrai pode ser maciço demais, mesmo após a perda considerável de massa nas explosões, para formar uma anã branca. Quanto mais maciço o restante em contração, mais compacto o gás de elétrons e menor a anã branca. Finalmente, se há massa suficiente, o gás de elétrons não consegue suportar a pressão sobre si. Os elétrons se espremem nos prótons presentes nos núcleos que vagam pelo gás de elétrons, e formam-se nêutrons. Estes se adicionam aos nêutrons já existentes nos núcleos e a estrela então consiste essencialmente em nêutrons, nada mais. A estrela se contrai até que esses nêutrons estejam em contato. O resultado é uma estrela de nêutrons, com o tamanho de um asteroide, talvez 10 ou 20 quilômetros de extremo a extremo, mas preservando a massa de uma estrela de grande porte. Se o restante em contração é ainda mais maciço, aí nem os nêutrons resistem à força gravitacional. Eles se rompem e o restante contrai-se até formar um buraco negro. Qual, então, será o destino do Sol após ele atingir o estágio de gigante vermelha? Ele poderá continuar como uma gigante vermelha por cerca de 200 milhões de anos, um período muito breve na escala de tempo de vida estelar, mas que propiciaria uma extensão de tempo para que a civilização se desenvolvesse nas comunidades espaciais terra-formada em outros mundos. Mas aí o Sol se contrairá. Ele já não será tão grande a ponto de explodir violentamente, de modo que não haverá risco de, num dia ou numa semana de fúria, a vida do sistema solar ser exterminada até os confins de Plutão e mesmo mais além. De modo algum. O Sol simplesmente se contrairá, deixando, no máximo, um rastro esparso de sua camada mais externa, transformando-se numa nebulosa planetária. A nuvem de matéria vagueará pelos planetas distantes que imaginamos estarem abrigando os descendentes da humanidade nesse longínquo futuro, e provavelmente não oferecerá muito perigo. Será um gás muito fino. De qualquer modo, pode muito bem ser que as colônias humanas vivam sob a terra ou dentro de cidades cupuliformes, ao abrigo de qualquer efeito adverso. O grande problema será o encolhimento do Sol. Uma vez encolhido até o ponto de anã branca, ele não é maciço o suficiente para formar uma estrela de nêutrons, muito menos um buraco negro, ele não será mais que um pontinho de luz no céu. Visto dos satélites de Júpiter, se os homens tiverem conseguido se estabelecer tão perto do Sol durante seu estágio de gigante vermelha, ele terá só 1/4000 do brilho que hoje apresenta visto da Terra e irradiará apenas essa fração de energia, também. Se as colônias humanas futuras dependerem do Sol para obter energia, elas não conseguirão contar com energia suficiente para manter suas sociedades após o Sol se ter transformado numa anã branca. Elas terão que se mudar para bem mais perto, mas não para um planeta, porque os corpos planetários mais internos do Sistema Solar terão sido destruídos na fase precedente da existência do Sol, a de gigante vermelha. Isso deixa como únicas alternativas de refúgio para a humanidade as comunidades espaciais artificiais. Quando essas comunidades forem inicialmente construídas, talvez no próximo século, elas orbitarão em volta da Terra usando radiação solar como fonte de energia, e a Lua como fonte da maioria das matérias-primas. Alguns elementos leves essenciais, carbono, nitrogênio e hidrogênio, que não estão presentes na Lua em quantidade apreciável, terão que ser obtidos na Terra. Consequentemente, já se prevê, tais comunidades espaciais serão construídas no cinturão de asteroides, onde será mais fácil conseguir aqueles elementos vitais mais leves, sem ter que se envolver em perigosa dependência da Terra. É possível que, à medida em que se tornem mais autossuficientes e mais móveis e em que a humanidade preveja mais claramente a dificuldade de permanecer ligada às superfícies planetárias, em vista das vicissitudes que atingirão o Sol no fim de seu tempo, as comunidades espaciais acabem se constituindo na morada preferida do homem. É bastante possível que, bem antes de o Sol começar a nos criar problemas, a maioria ou toda a humanidade tenha deixado a superfície de planetas naturais, vivendo no espaço,
em mundos e ambientes por ela mesma escolhidos. A formação de terra em outros mundos, então, já não mais serviria tão bem aos propósitos de sobrevivência ao estado de gigante vermelha do Sol. Até lá, isso poderia ser uma solução trabalhosa e inútil. Em lugar disso, à medida em que o Sol for gradualmente esquentando, as comunidades espaciais ajustarão suas órbitas proporcionalmente, e muito lentamente, se afastarão. Isso não é difícil de se imaginar. É quase impossível mudar-se a órbita de um mundo como a Terra, porque ela possui uma massa tão imensa e, portanto, um momento angular tão grandes que adicionar ou subtrair suficiente quantidade para alterar sua órbita de modo significativo é um empreendimento impraticável. E a massa da Terra é necessária para a manutenção de um campo gravitacional que conserve oceanos e atmosfera presos à sua superfície, tornando, assim, possível a vida. Numa comunidade espacial, a massa total é insignificante, comparada com a da Terra, pois não se requer gravitação para reter a água, o ar e tudo mais. Pelo contrário, tudo é conservado por estar mecanicamente isolado por um muro externo, e o efeito da gravidade sobre a superfície interna desse muro será produzido pelo efeito centrífugo que se origina na rotação. Desse modo, a comunidade espacial pode ter sua órbita mudada com a utilização de uma razoável quantidade de energia e ser afastada do Sol à medida em que ele se aquecer mais e expandir. Pode também, teoricamente, aproximar-se do Sol à medida em que ele se contrair e proporcionar menos energia total. A contração, contudo, será muito mais rápida que a expansão precedente. Além disso, se todas as comunidades espaciais que existirem no estágio de gigante vermelha do Sol forem se mover na direção das proximidades da anã branca, elas poderão talvez ser comprimidas num volume menor que o desejável. Elas podem ter ficado acostumadas aos espaços ilimitados do vasto sistema solar antigo. A supernova mais espetacular já vista nos tempos históricos iluminou os céus talvez há 11.000 anos, pouco antes de, em certas partes do mundo, os seres humanos começarem a desenvolver a agricultura. O que agora resta dessa supernova é uma camada de gás na constelação de Vela, detectada em 1939 pelo astrônomo russo-americano Otto Struve, de 1897 a 1963. Essa camada é chamada Nebulosa de Gunn, assim denominada em homenagem ao astrônomo australiano Colin S. Gunn, primeiro a estudá-la detalhadamente, na década de 50. O centro da camada dista de nós somente 1.500 anos-luz, o que a faz dentre todas as supernovas conhecidas a que explodiu mais perto de nós. Uma extremidade da camada ainda em expansão e adelgaçamento está a apenas 300 anos-luz daqui. Ela nos pode atingir dentro de uns 4.000 anos, porém constituir-se-á em matéria tão diluidamente espalhada que não deverá nos afetar de maneira significativa. Quando essa supernova explodiu, pode, em seu pico, ter brilhado tanto quanto a lua cheia, durante alguns dias. Podemos invejar os seres humanos pré-históricos que testemunharam essa visão magnífica. E isso não parece ter causado danos à vida terrestre. No entanto, a supernova de Vela distava a 1.500 anos-luz. Existem estrelas a menos de 1/100º dessa distância. E se uma estrela realmente próxima de nós repentinamente virasse supernova? Suponhamos que uma das estrelas duplas alfa da galáxia de Centauro, a somente 4,4 anos-luz, virasse supernova. E daí? Se uma supernova brilhante viesse a existir a 4,4 anos-luz daqui, a julgar pelo brilho que as supernovas apresentam, ela cintilaria com quase 1/6 da luz e do calor do Sol e, por algumas semanas, haveria uma onda de calor jamais vista na Terra 25. Suponhamos que a supernova fulgure na época do Natal, tanto quanto a estrela de Belém. Nessa época do ano, teríamos o solstício de verão no hemisfério sul, e a Antártida estaria totalmente exposta à constante luz solar. A luz solar seria naturalmente fraca, porque o Sol se encontra próximo do horizonte mesmo no solstício. A supernova alfa de Centauro, contudo, estaria alta no céu e adicionaria seu intenso calor ao do Sol. O gelo antártico inevitavelmente se ressentiria. O volume de degelo não teria precedentes. O nível do mar subiria com efeitos desastrosos em inúmeras partes do globo. E o nível do mar não desceria rapidamente após o resfriamento da supernova. Demoraria anos para que o equilíbrio se restaurasse. Além do mais, a Terra seria banhada por raios X e raios cósmicos com intensidade talvez jamais recebida, e depois de alguns anos, uma nuvem de poeira e gases, mais espessa que qualquer outra já encontrada, envolvê-la-ia. Discutiremos mais tarde que efeitos esses eventos poderiam ter, mas com certeza seriam desastrosos. O importante é que isso não acontecerá. Na realidade, não pode acontecer. A mais brilhante das estrelas binárias alfa de Centauro tem exatamente a massa do Sol, não podendo, como este, explodir como uma supernova gigante ou como qualquer tipo de supernova. O máximo que a alfa de Centauro pode fazer é virar gigante vermelha,
arremessar para fora algumas de suas camadas mais externas sob forma de nebulosa planetária, e então, encolher até transformar-se numa anã branca. Não sabemos quando isso ocorrerá, pois desconhecemos sua idade, mas não pode acontecer até depois de ela se tornar gigante vermelha. Mesmo se isso começasse amanhã, provavelmente permaneceria no estágio de gigante vermelha por cerca de 200 milhões de anos. Qual, portanto, é a menor distância onde poderíamos encontrar uma supernova? Para começar, devemos procurar uma estrela maciça, com um mínimo absoluto de massa 1,4 vezes maior que a do Sol. Se quisermos garantir um show realmente espetacular, a estrela deverá ser consideravelmente mais maciça do que isso. Como estrelas desse tipo não são comuns, consequentemente não são as supernovas. Estima-se que numa galáxia do tamanho da nossa haja, em média, uma supernova a cada 150 anos, e naturalmente, poucas dessas têm a probabilidade de se situarem, mesmo que moderadamente, perto de nós. A estrela maciça mais próxima é Sirius, com uma massa 2,1 vezes maior que a do Sol e que se encontra a 8,63 anos-luz, mais ou menos o dobro da distância da Alfa de Centauro. Mesmo com essa massa, Sirius não é capaz de produzir uma supernova realmente espetacular. Ela explodirá algum dia, sim, porém, seu estrondo se assemelhará mais ao de um revólver do que ao de um canhão. Além disso, Sirius está na sequência principal. Em razão de sua massa, seu tempo de vida total na sequência principal é de somente 500 milhões de anos, dos quais alguns certamente já passaram. Os anos que ainda estão por vir mais o estágio de gigante vermelha devem significar que, novamente, uma explosão só deve sobrevir dentro de algumas centenas de milhões de anos. Devemos perguntar agora qual é a estrela maciça mais próxima que já esteja no estágio de gigante vermelha. A gigante vermelha mais próxima é Ca, da constelação de Pégaso. Dista apenas 160 anos-luz e seu diâmetro é cerca de 110 vezes maior que o do Sol. Desconhecemos sua massa, mas, se este é seu diâmetro máximo, tem pouco mais de massa que o Sol e não passará para o estágio de supernova. Se, por outro lado, ela for mais maciça que o Sol e ainda estiver se expandindo, o estágio de supernova ainda demorará muito tempo. A gigante vermelha realmente grande que se encontra mais próxima é Mira, da constelação de Baleia. Seu diâmetro é 420 vezes maior que o do Sol, de modo que, imaginando-a no lugar do Sol, sua superfície estaria localizada nas fronteiras mais distantes do cinturão de asteroides. Ela deve ser muitíssimo mais maciça que o Sol, e dista cerca de 230 anos-luz. Existem 3 gigantes vermelhas ainda maiores e não muito mais distantes. São elas Betelgeuse, em Órion, Antares, em Escorpião, e Ras Algeti, em Hércules. Cada uma delas está a aproximadamente 500 anos-luz da Terra. Ras Algeti possui um diâmetro 500 vezes maior que o do Sol, o de Antares, 140 vezes. Se imaginasse Antares no lugar do Sol, com seu centro situado na posição do centro solar, sua superfície se estenderia além da órbita de Júpiter. Betelgeuse não tem diâmetro fixo, porque parece vibrar. Quando em seu ponto mínimo, não é maior que Ras Algeti, porém pode expandir-se ao máximo de 750 vezes o diâmetro do Sol. Se imaginasse Betelgeuse no lugar do Sol, sua superfície alcançaria, no máximo, o ponto médio entre Júpiter e Saturno. É provável que Betelgeuse seja mais maciça dessas gigantes vermelhas próximas e que sua vibração seja indicativa de instabilidade. Nesse caso, é possível que, dentre todas as estrelas razoavelmente próximas de nós, ela seja mais forte candidata a transformar-se em supernova e desintegrar-se. Outra indicação desse fenômeno é o fato de fotografias de Betelgeuse, tiradas em 1978, no raio de ação de luz infravermelha, luz com ondas mais longas que as da luz vermelha e, portanto, impossibilitada de afetar a retina do olho, mostrarem que ela é circundada por uma enorme camada de gases cuja dimensão é cerca de 400 vezes maior que o diâmetro da órbita de Plutão em volta de nosso Sol. Talvez Betelgeuse já esteja começando a expelir matéria no primeiro estágio de supernova. Sem ter conhecimento da sua massa, não podemos predizer quão brilhante seria a supernova Betelgeuse, mas certamente ela teria um tamanho respeitável. O que pode faltar-lhe de brilho intrínseco seria compensado por situar-se a apenas 1/3 da distância da supernova Vela. Portanto, é possível que, quando vier, ela brilhe mais que a supernova de 1006 e chegue até a rivalizar com a supernova Vela. Os céus poderiam iluminar-se com uma nova espécie de luar e a Terra seria bombardeada com maior concentração de radiação dura do que a experimentada desde a supernova Vela, há 11.000 anos passados. Já que o Homo sapiens, e a vida em geral, parece ter sobrevivido habilmente à supernova Vela, restam muitas esperanças de que ele possa igualmente sobreviver à supernova Betelgeuse 26. Não podemos ainda afirmar exatamente quando Betelgeuse poderá atingir o ponto de explosão.
pode ser que seu atual diâmetro variável seja indicativo de que ela esteja no ponto de desintegração e que, toda vez que começa, a temperatura em elevação que a acompanha favoreça a recuperação. Podemos supor que algum dia haverá uma contração tão intensa que dará início à explosão. Esse algum dia pode demorar séculos. Por outro lado, pode ser amanhã. Talvez Betelgeuse já tenha explodido há 5 séculos e assim a onda de radiação, dirigindo-se para nós continuamente, pode nos alcançar amanhã. Mesmo que a supernova Betelgeuse seja o pior que possamos esperar para um futuro razoavelmente próximo, e mesmo que possamos nos convencer de que isso não vá consistir em mais que um show fascinante, não estamos ainda livres do perigo representado por explosões estelares. O futuro mais longínquo pode estar nos reservando perigos maiores bem antes de chegada a hora da morte do Sol. Afinal de contas, a situação atual não é permanente. Todas as estrelas, inclusive o Sol, estão se movendo. O Sol está constantemente se movendo em direção a novas regiões cósmicas e estas também constantemente mudam. Com o tempo, as várias mudanças podem levar o Sol às imediações de uma estrela gigante que estará explodindo numa supernova no momento exato em que passar por nós. O fato de a supernova Betelgeuse ser o pior que possamos esperar agora não é indicação de eterna segurança, é meramente um acidente momentâneo. Porém, tal catástrofe não deverá ocorrer por muito tempo. Como assinalei, as estrelas se movem muito lentamente, em comparação com as vastas distâncias entre elas, e demorará muito até que estrelas atualmente distantes se aproximem de nós significativamente. O astrônomo americano Carl Sagan, 1935, calcula que uma supernova pode explodir num raio de até 100 anos-luz da Terra a intervalos de 750 milhões de anos em média. Se assim for, explosões desse tipo podem já ter ocorrido talvez 6 vezes na história do Sistema Solar, e podem ocorrer mais 9 vezes antes de o Sol abandonar a sequência principal. Mas esse evento não deve nos pegar de surpresa. Não é difícil distinguir as estrelas que estão se aproximando. Temos meios de detectar uma gigante vermelha até a distância muitíssimo acima de 100 anos-luz. É bem provável que obtenhamos informações acerca da possibilidade de uma explosão com uma margem prévia de, pelo menos, 1 milhão de anos, o que nos permitirá planejar ações com o intuito de minimizar a explosão ou a ela escapar. Manchas solares. A questão seguinte é: podemos confiar totalmente no Sol? Será que algo errado poderá acontecer enquanto o Sol estiver na sequência principal? Será que num futuro próximo poderia ocorrer alguma coisa inesperada, de modo que não tivéssemos com que nos defender, ou nos faltasse tempo para empregar o que quer que nos pudesse defender? A menos que haja algo de terrivelmente errado em nossas opiniões atuais relativas à evolução estelar, nada de muito ruim pode acontecer ao Sol. As coisas agora são como foram há muito tempo e assim continuarão. Qualquer mudança em seu comportamento deverá ser tão pequena a ponto de não trazer consequências na escala solar. Contudo, será que variações sem consequências a nível solar não podem ser desastrosas a nível terrestre? Claro que sim. Um pequeno soluço no comportamento do Sol pode representar nada para ele e passar despercebido se o Sol for contemplado mesmo à distância das estrelas mais próximas. O efeito de tão pequena mudança sobre a Terra, no entanto, pode bastar para alterar drasticamente suas propriedades. Se o estranho espasmo durasse bastante tempo, defrontar-nos-íamos com verdadeira catástrofe. Como sabemos, em termos cósmicos, a vida é uma coisa um tanto frágil. Não é necessário que haja grande mudança de temperatura para ferver ou congelar os oceanos, e cada um desses casos provocaria a inviabilidade da vida. Mudanças relativamente pequenas no rendimento solar bastariam para produzir um desses extremos. Conclui-se, pois, que a vida só pode continuar se o Sol brilhar com minúsculas variações, no máximo, em seu estado geral. À medida em que a história da vida tem sido basicamente a mesma durante mais de 3 bilhões de anos, pelo que se sabe, podemos nos reassegurar de que o Sol realmente é uma estrela confiável. Ainda assim, o Sol poderia ser invariável a ponto de permitir a existência da vida em geral, e por outro lado, variável o suficiente para submetê-la a terríveis opressões. Na história da vida houve realmente épocas em que, aparentemente, surgiram catástrofes biológicas, e não podemos ter certeza se o Sol não foi o responsável por elas. Isso nós consideraremos mais adiante. Se nos limitarmos aos tempos históricos, o Sol terá sempre parecido perfeitamente estável, pelo menos para observadores casuais e astrônomos menos favorecidos com instrumentos tão sofisticados quanto os presentemente utilizados. Estaremos bancando os tolos ao supor que isso persistirá? Poderíamos responder a essa questão através da observação de outras estrelas. Se todas as outras estrelas são perfeitamente constantes em brilho, então por que não deveríamos admitir que o Sol também continuará sendo mesmo nunca nos dando radiação a mais ou a menos? Entretanto, o que ocorre é que algumas estrelas visíveis a olho nu não brilham de forma uniforme.
Pelo contrário, elas variam, escurecendo, às vezes, e brilhando mais, outras vezes. Uma delas é a estrela Algol, da constelação de Perseu. Nenhum astrônomo das idades antiga e medieval parece ter feito qualquer referência à sua variabilidade, talvez por causa da força da crença grega de que os céus eram imutáveis. Mas há evidências indiretas de que os astrônomos podem ter se apercebido dessa variabilidade, mesmo não gostando de se referir a ela. Perseu, na constelação, era geralmente mostrado segurando a cabeça decepada da Medusa, o monstro demoníaco cujo cabelo se compunha de cobras vivas e cujo olhar fatal transformava homens em pedras. Dizia-se que Algol representava a cabeça e, por isso, ela era às vezes chamada de estrela do demônio. Na verdade, a própria palavra Algol é uma distorção do árabe Algul, que significa o demônio que se alimenta da carne dos mortos. É grande a tentação para se supor que os gregos estavam perturbados demais pela variabilidade de Algol para se referirem a ela abertamente, mas exorcizavam-na através da transformação de Algol num demônio. Sua variabilidade foi explicitamente mencionada pela primeira vez em 1669, pelo astrônomo italiano Geminiano Montanari, 1632-87. Em 1782, um surdo-mudo de 18 anos, o astrônomo anglo-holandês John Godrich, 1764-86, mostrou que a variabilidade de Algol era absolutamente regular e sugeriu que ela não era verdadeiramente variável. Em vez disso, segundo ele, ela era circundada por uma estrela opaca, que periodicamente a eclipsava em parte. Descobriu-se mais tarde que ele estava totalmente correto. Anteriormente, contudo, em 1596, o astrônomo alemão David Fabricius, de 1564 a 1617, já havia notado uma estrela variável que era muito mais admirável do que Algol. Era Mira, a estrela que mencionei antes como sendo uma gigante vermelha próxima de nós. Mira é uma palavra latina que significa motivo para embevecimento, e assim é, na medida em que ela varia em brilho muito mais que Algol, chegando, às vezes, a obscurecer, tanto que fica invisível a olho nu. Mira também tem um período de variação muito mais longo e irregular do que Algol. Assim, é grande a certeza de que isso deve ter sido observado antes, mas pode ter sido deliberadamente ignorado por ser perturbador demais para ser aceito. Podemos ignorar estrelas como Algol, que sofrem eclipses e apenas parecem variar em luz. Seus casos não indicam qualquer sinal de variabilidade desastrosa numa estrela como o Sol. Podemos também ignorar as supernovas, que ocorrem somente nas convulsões de uma estrela que está passando pela contração final, e as novas, que são anãs brancas que já sofreram contração e estão absorvendo uma quantidade incomum de matéria de uma estrela companheira normal. Isso nos deixa com estrelas como Mira ou Betelgeuse, que são estrelas variáveis intrínsecas, quer dizer, estrelas que apresentam variabilidade na luz que emitem por causa das mudanças cíclicas em suas estruturas. Elas pulsam, regularmente em alguns casos, e em outros, irregularmente, ficando mais frias e maiores na porção em expansão de seu ciclo, e mais quentes e menores na porção em contração. Se o Sol fosse uma estrela variável intrínseca, a vida na Terra seria impossível, pois a diferença de radiação emitida pelo Sol em diferentes ocasiões em seu ciclo iria, periodicamente, banhar a Terra com calor insuportável e sujeitá-la a um frio igualmente insuportável. Poderíamos argumentar que os seres humanos poderiam proteger-se de tais extremos de temperatura, porém parece improvável que a vida teria sequer surgido sob tais condições, ou que teria evoluído até o ponto em que qualquer espécie estivesse bastante avançada tecnologicamente para lidar com tais variações. Obviamente, o Sol não é uma estrela desse tipo, mas será que poderia transformar-se em tal, fazendo do mundo em que vivemos um horror intolerável? Felizmente, isso não deve acontecer. Em primeiro lugar, estrelas variáveis intrínsecas não são comuns. Conhecem-se cerca de 14.000 delas. Mesmo admitindo-se que muitas estrelas desse tipo passem despercebidas por estarem excessivamente distantes ou ocultas por nuvens de poeira, continua valendo o fato de que elas representam uma porcentagem muito pequena da totalidade das estrelas. A grande maioria das estrelas parecem ser tão estáveis e invariáveis quanto os gregos da antiguidade criam que elas eram. Além do mais, algumas estrelas intrinsecamente variáveis são grandes e brilhantes e estão terminando seu ciclo na sequência principal. Outras, como Mira e Betelgeuse, já deixaram a sequência principal e parecem estar perto do fim de suas vidas como gigantes vermelhas. Provavelmente, a vibração representa o tipo de instabilidade que indica o fim de um certo estágio na vida de uma estrela e a passagem para outro. Na medida em que o Sol é uma estrela de meia-idade, com bilhões de anos à frente do fim do estágio atual, aparentemente não há chance de que ele se torne uma estrela variável antes de passado muitíssimo tempo. Mesmo assim, há graus de variabilidade, e o Sol poderia ser ou tornar-se variável num grau muito pequeno que, ainda assim, nos causaria problemas. Que dizer, por exemplo, das manchas solares?
Será que sua presença em quantidades variáveis, de vez em quando, indica uma certa pequena variabilidade na produção de radiação solar? Sabe-se que as manchas são significativamente mais frias que as porções sem manchas da superfície solar. Um Sol manchado não seria então mais frio que um Sol sem manchas? E, nesse caso, não experimentaríamos os efeitos aqui na Terra? Essas questões se revestiram de maior importância com o trabalho de um farmacêutico alemão, Heinrich Samuel Schwab, de 1789 a 1875, cujo hobby era astronomia. Como só podia dedicar-se a seu telescópio durante o dia, ele observava as vizinhanças do Sol, tentando detectar um planeta desconhecido que, acreditavam algumas pessoas, poderia estar girando em torno do Sol dentro da órbita de Mercúrio. Se isso fosse verdade, ele poderia cruzar o disco solar periodicamente. Era isso que Schwab aguardava. Ele iniciou sua pesquisa em 1825 e, ao vasculhar o disco do Sol, percebeu a existência das manchas solares. Passado certo tempo, abandonou o planeta e começou a fazer esboços das manchas. Fê-lo todos os dias ensolarados durante 17 anos. Em 1843, estava pronto para anunciar que as manchas do Sol aumentavam e diminuíam em número num ciclo de 10 anos. Em 1908, o astrônomo americano George Ellery, de 1868 a 1938, conseguiu detectar fortes campos magnéticos no interior das manchas solares. A direção do campo magnético é uniforme num dado ciclo e se inverte no ciclo seguinte. Levando em conta os campos magnéticos, o tempo para que o ponto máximo de intensidade de um campo numa dada direção venha a se repetir é de 21 anos. Aparentemente, o campo magnético do Sol se fortalece e enfraquece por alguma razão, e as manchas solares estão associadas a essa mudança. Assim também quanto aos outros efeitos. Há chamas solares, brilhos temporários repentinos da superfície do Sol, aqui e ali, que parecem estar associadas ao fortalecimento local do campo magnético. Eles se tornam mais comuns à medida em que aumenta o número de manchas solares, já que ambos refletem o campo magnético. Consequentemente, no auge de uma mancha solar falase de um Sol ativo, e no nível zero, de um Sol inativo, R27. E, também, o Sol está sempre desprendendo fluxos de núcleos atômicos, especialmente núcleos de hidrogênio, que são simples prótons, os quais se afastam do Sol em todas as direções, a grandes velocidades. Esse fenômeno foi batizado de vento solar em 1958 pelo astrônomo americano Eugene Norman Parker, 1927. O vento solar alcança a Terra e interage com a camada mais alta da atmosfera, produzindo uma série de efeitos, como a aurora boreal ou luzes do norte. As chamas solares cospem enormes quantidades de prótons e temporariamente fortalecem o vento solar. Dessa maneira, a Terra é afetada muito mais fortemente por altos e baixos na atividade solar do que por qualquer simples mudança de temperatura, associada com o ciclo de manchas solares. Esse ciclo, quaisquer que sejam seus efeitos sobre a Terra, certamente não interfere na vida de forma evidente. Permanece, contudo, uma dúvida. O ciclo de manchas solares pode perder suas características estáveis, de modo que o Sol começaria a oscilar tão violentamente a ponto de provocar uma catástrofe? Poderíamos argumentar que, na medida em que, pelo que se sabe, jamais o fez, igualmente não deverá fazê-lo no futuro. Poderíamos confiar nesse argumento se o ciclo fosse perfeitamente regular, mas não o é. Encontrarão-se, por exemplo, variações entre pontos máximos de ocorrência de manchas solares de 7 e de 17 anos. E mais, a intensidade desses pontos máximos não é fixa. Mede-se o quanto o Sol se apresenta manchado pelo número de manchas solares de Zurique. Para se calcular esse número, atribui-se 1 para cada mancha individual e 10 para cada grupo delas, e multiplica-se o total por uma unidade que depende dos instrumentos usados e das condições de observação. Caso se meça o número de manchas solares de Zurique anualmente, observar-se-á que, enquanto, no início dos séculos 18 e 19, os máximos foram de 50, em 1959, o máximo atingiu seu maior expoente, 200. É claro que, pelo fato de só existirem relatos cuidadosos e frequentes a partir de 1843 com Schwab, os dados que usamos para os anos anteriores àquele talvez não sejam inteiramente confiáveis, e os relatórios do primeiro século depois da descoberta de Galileu geralmente foram desconsiderados, por serem muito fragmentários. Em 1893, entretanto, o astrônomo inglês Edward Walter Malder, de 1851 a 1928, enquanto pesquisava velhos relatórios, surpreendeu-se com a descoberta de que nenhuma das observações da superfície solar feitas entre 1645 e 1715 falava de manchas solares. O número total de manchas detectadas durante aquele período era menor que o aplicável a qualquer ano da época atual. A descoberta foi ignorada em seu tempo,
pois parecia fácil supor que os dados do século XVII eram demasiadamente fragmentários e não sofisticados para serem significativos. Pesquisas recentes, porém, vieram corroborar suas exposições e, consequentemente, o período entre 1645 e 1715 é hoje chamado de mínimo Malder. Naquele período, as manchas solares não só estavam praticamente ausentes, como também os relatos de ocorrência de auroras, especialmente comuns no ponto máximo de ocorrência de manchas solares, quando as chamas incendeiam todo o Sol, se tornaram raros. Mais importante ainda é o fato de que, a julgar pelas descrições de desenhos da época, o formato do halo durante os eclipses solares totais era característico de sua aparição no ponto mínimo de ocorrência de manchas solares. Indiretamente, as variações no campo magnético do Sol, evidentes no ciclo de manchas solares, afetam a quantidade de carbono 14, tipo de carbono radioativo, na atmosfera. O carbono 14 é formado por raios cósmicos que atingem a atmosfera da Terra. Quando o campo magnético do Sol está em expansão durante o ponto máximo de ocorrência de manchas solares, ele ajuda a proteger a Terra do influxo de raios cósmicos. No ponto mínimo, o campo magnético encolhe, e os raios cósmicos não são desviados. Consequentemente, o nível de carbono 14 na atmosfera é alto no ponto mínimo e baixo, no máximo. O carbono, inclusive o 14, é absorvido pelos vegetais sob a forma de dióxido de carbono na atmosfera. O carbono, inclusive o 14, é incorporado às moléculas constituintes da madeira das árvores. Felizmente, é possível detectar o carbono 14 e determinar sua quantidade com grande precisão. Analisando-se árvores muito velhas, pode-se identificar o nível de carbono 14 em cada anel anual e determinar a variação de seu nível de ano para ano. Ele é alto no ponto mínimo de ocorrência de manchas solares e baixo no ponto máximo. Mas, foi alto durante todo o mínimo Malder. Outros períodos de inatividade solar foram assim descobertos. Alguns duraram pouco, 50 anos, e outros, um longo tempo, vários séculos. Cerca de 12 deles foram detectados pela história. A partir de 3000 a.C., resumindo, parece haver um ciclo de manchas solares maior. Existem mínimos de pouca atividade, intercalados com prolongados períodos de oscilações entre baixa e alta atividade. Estamos num dos últimos períodos desde 1715. Que efeitos esse ciclo maior de manchas solares exerce sobre a Terra? Aparentemente, a dúzia de mínimos Malder que ocorreu nos tempos registrados pela história não interferiu catastroficamente na existência humana. Baseado nesse fato, poderíamos pensar não ser necessário temer a reaparição desses mínimos prolongados. Por outro lado, isso demonstra que o nosso conhecimento sobre o Sol não é tão amplo quanto acreditávamos. Não compreendemos o que, exatamente, causa o ciclo de manchas solares de 10 anos que existe agora, e certamente não compreendemos o que causa os mínimos Malder. Já que nada sabemos sobre essas coisas, podemos ter certeza de que o Sol não poderá, algum dia, escapar ao controle sem aviso prévio. Neutrinos, se soubéssemos o que acontece no interior do Sol, teríamos uma grande ajuda, não a nível meramente teórico, mas ao da observação direta. Isso poderia parecer uma vã esperança, mas não o é, na realidade. Nas primeiras décadas do século XX, verificou-se que, quando núcleos radioativos se rompiam, frequentemente emitiam elétrons que se moviam com grande velocidade. Esses elétrons possuíam um grande potencial de energia que quase nunca perfazia o total de energia que o núcleo tinha perdido. Isso parecia contrariar a lei da conservação de energia. Em 1931, o físico austríaco Wolfgang Pauli, 1958, no intuito de evitar a invalidação dessa lei, bem como de numerosas outras leis da conservação, sugeriu que uma segunda partícula sempre era emitida junto com o elétron e que era essa segunda partícula que continha a energia que faltava. Para explicar esse fato, a segunda partícula deveria ser eletricamente não carregada e, provavelmente, sem massa. Sem carga ou massa, seria extremamente difícil detectá-la. O físico italiano Enrico Fermi, 1901-54, chamou-a de neutrino, o que, em italiano, significa pequeno neutro. Supondo que tivessem as propriedades acima mencionadas, os neutrinos não interagiriam prontamente com a matéria. Eles atravessariam toda a Terra quase tão facilmente como se atravessassem a mesma espessura de vácuo. De fato, atravessariam até bilhões de terras alinhadas lado a lado, com muito pouca dificuldade. Entretanto, raramente o neutrino poderia se chocar com uma partícula em condições tais que fomentassem uma interação. Se fossemos trabalhar com muitos trilhões de neutrinos, todos atravessando um pequeno corpo de matéria, poderíamos detectar algumas interações. Em 1953, dois físicos americanos, Clyde L. Cowan, Jr., 1919, e Frederick Haynes, 1918,
trabalharam com os antineutrinos G28 que eram desprendidos por reatores desintegradores de urânio. Os antineutrinos atravessavam grandes tanques de água, onde certas interações previstas realmente ocorriam. Passados 22 anos de existência teórica, o antineutrino e, portanto, também o neutrino tiveram sua existência comprovada experimentalmente. As teorias astronômicas relativas à fusão nuclear do hidrogênio em hélio no centro do Sol, a fonte da energia solar, afirmam ser necessário que os neutrinos, não os antineutrinos, sejam desprendidos em grandes quantidades, quantidades que perfaçam 3% da radiação total. Os outros 97% constituem-se de fótons, que são as unidades de energia radiante como a luz e os raios X. Os fótons abrem caminho até a superfície e são finalmente radiados para o espaço, mas isso demora muito tempo, porque os fótons interagem prontamente com a matéria. Um fóton produzido no centro do Sol é absorvido muito rapidamente, reemitido, absorvido novamente, e assim por diante. Ele levaria 1 milhão de anos para ir do centro à superfície do Sol, muito embora, entre as absorções, viaje a velocidade da luz. Uma vez atingida a superfície, ele já passou por etapas tão complicadas de absorções e emissões que é impossível, a partir de sua natureza, imaginar o que aconteceu no centro. A coisa muda muito de aspecto no que se refere aos neutrinos. Também eles viajam à velocidade da luz, já que não têm massa. No entanto, em virtude de raramente interagirem com a matéria, os neutrinos produzidos no centro do Sol atravessam a matéria solar sem obstáculos, alcançando sua superfície em 2,3 segundos, e perdendo apenas 1 em 100 bilhões pela absorção no processo. Daí, cruzam o vácuo do espaço e, em 500 outros segundos, se apontados na direção certa, atingem a Terra. Se pudéssemos detectar esses neutrinos solares na Terra, obteríamos alguma informação direta a respeito dos eventos ocorridos no centro do Sol, há uns 8 minutos passados. A maior dificuldade consiste em detectar os neutrinos. Ocupou-se dessa tarefa o físico americano Raymond Davis, Jr., que se aproveitou do fato de que, às vezes, o neutrino interage com uma variedade de átomos de cloro para produzir um átomo radioativo do argônio. O argônio pode ser coletado e detectado mesmo se só alguns átomos forem formados G29. Para tanto, Davis utilizou-se de um enorme tanque contendo 378 mil litros de tetracloroetileno, um fluido de limpeza comum rico em átomos de cloro. Colocou o tanque na parte mais profunda da mina de ouro Mestaque, em Lead, Dakota do Sul, onde havia 1,5 km de rochas entre o tanque e a superfície. As rochas deveriam absorver quaisquer partículas vindas do espaço, com exceção dos neutrinos. A partir daí, era simplesmente uma questão de esperar a formação dos átomos de argônio. Se as teorias dos eventos no centro do Sol eram corretas, então um certo número de neutrinos deveria ser formado a cada segundo. Desses, certa porcentagem deveria alcançar a Terra e uma outra atravessar o tanque de fluido de limpeza, e dentre os últimos, certa porcentagem deveria interagir com os átomos de cloro para formar um certo número de átomos de argônio. Pelas flutuações na velocidade de formação dos átomos de argônio e por outras propriedades e variações da interação em geral, poder-se-ia elaborar conclusões relativas aos eventos do centro do Sol. Quase que de imediato, contudo, Davis foi surpreendido por um fato inesperado. Pouquíssimos neutrinos foram detectados, muito menos do que se podia imaginar. Foram formados, no máximo, 1/6 de átomos de argônio em relação ao que se esperava. Evidentemente, as teorias astronômicas dos eventos do centro do Sol requerem, agora, uma revisão. Não sabemos tanto sobre o que acontece no interior do Sol quanto pensamos. Significa isso que uma catástrofe está a caminho? Não podemos afirmá-lo. Segundo nossas observações, o Sol tem sido estável bastante, durante a história da vida, para possibilitar a continuidade da vida no planeta. Tínhamos uma teoria que garantia a estabilidade. Agora talvez tenhamos que modificar essa teoria, mas a teoria modificada ainda terá que garantir a estabilidade. O Sol não ficará instável apenas porque temos que modificar nossa teoria. Resumindo, então, uma catástrofe do segundo grau, envolvendo mudanças no Sol que impossibilitarão a vida na Terra, deve chegar em não mais que 7 bilhões de anos, mas chegará com suficientes avisos prévios. As catástrofes do segundo grau podem chegar antes disso, e inesperadamente, porém a probabilidade é tão pequena que não tem sentido dedicarmos muito tempo a essas preocupações. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.